Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast, Tudo Junto e Misturado. Hoje estou com meu amigo Thiago aqui. Aê, cadê os aplausos? Editor. Pois é, Thiago que sempre fica ali nos bastidores fazendo perguntas, né? Às vezes eu até pergunto, quando eu estou perguntando aqui para o entrevistado, ele está perguntando ali junto ali nas câmeras, nos bastidores. Então, hoje, ele vai participar, né, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa. Dê um alô aí para a galera, Thiago. Olá, rapaziada. Que só conhece você pelo nome, pelos bastidores que a gente fica chamando. Aqui é sempre Thiago, dá parte aqui, Thiago, dá parte aqui, Thiago, câmera aqui. Hoje eu estou aqui nessa bancada, ainda mais com essa presença ilustre aqui, que já será apresentado, viu? E é uma honra estar aqui. Emocionado. Sempre ali por trás, ali nos bastidores, a gente estamos aqui nessa bancada. E aí, galera, vocês depois coloquem aí o que vocês acharam, se vocês querem que o Thiago fique aqui permanente, né? Que ele seja um apresentador fixo, então vocês vão deixando aí no comentário. E antes de eu apresentar nosso convidado, né? O Thiago até quase se emocionou ao falar dele aqui, porque realmente a história é uma história de inspiração, tá? Para você que está em casa. Deixa eu pedir para vocês curtirem, tá? Deixar o like de vocês e se inscreverem no canal. Isso é muito importante pra gente, né? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like e também falar para vocês que esse episódio, né, tem como patrocinador oficial as Óticas Helena e também que o Tô no Lucro, né, aplicativo Tô no Lucro, se você ainda não tem, vai lá e baixa, é que vai mandar o nosso lanche de hoje, né? Nosso convidado já até comeu. Ele já até beliscou, né? Ele já até beliscou, porque é que os convidados, eles são bem tratados. Então, gente, baixa o aplicativo, bateu aquela fome, baixa o aplicativo, porque você tem 15% de desconto com o nosso cupom, né? Tiago, vai aí, tu para iniciar, Tiago, soletre o nosso cupom de desconto. Vai lá, soletre. Não é Podasta, em primeiro lugar. Vai lá. Podcast, P-O-D. Gente, não passou no teste, viu? Ele não vai mais participar não, do podcast, não. Brincadeira, vamos lá, gente. P-O-D-C-A-S-T. Tô falando assim, mas eu já errei também, né? Viu? Nosso convidado tá sorrindo, mas eu já errei também ao vivo, gente. Já deu aquele, né? Mas vamos chegar de enrolação e vamos apresentar nosso convidado, porque ele, me corrija, tá? Vou falar aqui se eu estiver errada. Ele passou 20 anos estudando e tentando, né, passar no concurso que era o sonho dele. Ele não desistiu. E você aí, né, essa é para você que tá aí em casa, aí, né, deprê, desanimado, só porque levou um não. Um papiro. Ou porque uma porta se fechou. Não. Nosso convidado de hoje, ele é conhecido, bem, né? Bem já famoso. O Thiago estava me falando. Celebridade já na área dele. Hoje, eu vou deixar o Thiago apresentar, porque o Thiago, né? Vocês viram que ele até se emocionaram. É uma pessoa que ele tem muita admiração. Então, fala, Thiago. Então, pessoal, com vocês, Ronildo, da PRF. Seja bem-vindo, Ronildo. Obrigado. Feliz demais. Olá você, né? Sou o Ronildo. Sou aqui da Polícia Rodoviária Federal. Estou aqui em Marabá com muita alegria, muita satisfação de estar aqui, conhecendo o povo marabaense. Falei certo? Falou, marabaense! Eu estou na dúvida aqui se o Thiago tá vermelho, é o reflexo da camisa? Ou não, porque ele fica... porque ele é assim mesmo, ele se emociona e ele fica assim, todo vermelho. Pois é, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui, participando aqui do podcast aqui. É uma novidade para mim, né? Eu já fiz várias lives, entrevistas, né? Mas podcast é o primeiro, então estamos inaugurando aqui. Estreia aqui exclusiva para você. De Minas Gerais para Marabá, direto para Marabá. No podcast Tudo Junto e Misturado. Tudo junto e misturado aí. Ei. Eu que agradeço demais a oportunidade. Para mim é uma honra e uma alegria estar com vocês aqui. Ronildo, o Thiago já te conhece, eu já conheço um pouco da história, a gente já conversou ali, o Thiago disse que até ele estava queimando cartucho, né? Ali nos bastidores, que ele estava contando muita história aqui pra gente, coisas que ele já fez, né? Mas para quem está nos assistindo, né, aí, que é a primeira vez, né,
que está te vendo, que está te ouvindo, porque também a gente está no Spotify. Se apresente um pouco, conte um pouco sobre você. Vamos lá. Então, eu sempre tive um sonho, né? Eu sempre imaginei assim, eu não queria passar aqui batido. O que é passar batido para mim? É ser só uma estatística, ser só um número. Eu nasci, cresci, virei adulto, casei, criei filho, morri. Nada contra, né? Mas eu queria, sei lá, deixar alguma coisa, né? Fazer alguma coisa que eu gostasse muito, né? E eu tinha vamos colocar assim, essa paixão por ser polícia, né? Então já era algo que você tinha desde a infância, assim, desde criança. Na verdade, para ser sincero, polícia, assim, na infância não, exatamente não. Isso começou quando eu era adolescente. Eu nasci na roça mesmo, né? O meu parto foi lá no casebrezinho lá mesmo, né? A casa era toda de chão batido, não tinha energia, não tinha nada, nada, nada. Eu fui conhecer energia, sei lá, já tinha uns 9, 10 anos, né? Uns 9 anos por aí. Televisão, fui conhecer já bem depois. E quando eu fui para a cidade, e aí você vai conhecendo os outros garotos, né? E eu percebi, assim, que eu estava muito em desvantagem, né? O pessoal até mais jovem mais novo, né, do que eu, tinha mais conhecimento, sabia mais as coisas, né? Vamos colocar assim, era mais esperto, né? Assim, eu me considerava um bobão, né, em pé dos meninos. Eu tinha até, assim, eu até pensava o que eu ia falar para não ser zoado e tal, essas coisas assim. E aí, quando eu fui trabalhar de trocador de ônibus, eu tinha uns 15 anos de idade, eu fui trocador de ônibus também, já fui muita coisa, né? Depois nós vamos conversando aqui. E eu comentei isso com o motorista, né, que a gente trabalhava junto, e eu falei com ele que eu tinha vontade de ir para o exército, né, porque o pessoal falava muito do exército e tal, naquela época, a gente estava no regime militar ainda, né, nessa época, e aí ele falava, ó, lá no exército você vai adquirir muito conhecimento e tal, que negócio tudo. E foi o que aconteceu, eu consegui entrar e essa vontade, né, de pertencer a alguma coisa grandiosa, né, a um órgão, fazer parte de alguma coisa grande, começou exatamente nessa época. Adolescência. Exatamente. Isso em Rapaz, Tiago, olha as perguntas. 1982, se não me falha a memória, 81, 82. Foi quando começou isso. Só alguns anos atrás, meu povo, só alguns anos atrás. Ronildo, e você falou que nasceu no povoado em Minas? Eu nasci na roça mesmo, não foi povoado não. Povoado na roça, lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, no leste de Minas. É uma cidadezinha, lá é Vila Barra do Ariranha, é município de Mantena, faz divisa com o Espírito Santo. Eu nasci lá, né? A gente foi criado lá na roça mesmo. Aí depois. Uma cidade grande. Cidade grande, entre aspas. Naquela época era grande, né? Tipo, saiu bem do interior. Mas aqui, uma coisa interessante é o seguinte: até chegar essa parte aí, que foi meu primeiro trabalho, né? Carteira assinada, foi de cobrador de ônibus. Vender picolé, engraxar sapato, engraxei muito sapato, vendi muito picolé. Trabalhei com criança, eu trabalhei era ajudante de calha, né? O cara fazia calha para colocar nas casas, né? E aí, um dia desse eu estava conversando, eu estava até imaginando. Gente, hoje não dá nem para imaginar isso. Imagina uma criança de 13 anos subindo em telhado, ajudando o cara a instalar a calha, né? Sem segurança nenhuma, sem nada. É inimaginável, mas naquela época era normal. Era muito comum. E uma coisa interessante, sim, eu passei por isso tudo. De 9 anos eu já comecei a vender picolé. Né? Capinar lote, essas coisas é de tudo, né? Trabalhar como ajudante, né? De pedreiro, eles colocavam a gente para
Não sei se algum de vocês lembra aqueles tacos, né? Tinha o chão da casa, colocava taco. Vocês nem vão saber o que é, né? Eu sei o que que é, mas É tipo uma madeirinha assim, né? O chão, em vez de ser cerâmica, era taco. tem Era, quadro assim, né? Quadro de taco, né? mas só que era, Mesmo, eu não sei qual é. era tipo, era pequeno, assim, bem pequeno. Aí você tinha que colocar dois pregos, um do lado do outro, né? Um prego tipo em L, né? E ali que ele ficava chumbado ali. Então a gente trabalhava fazendo isso também. Na época era muito comum. Mas deixar claro o seguinte: apesar de ter passado por isso tudo, não foi uma infância normal, assim, para os padrões de hoje. Então, nem pensar em vitimismo nesse caso, porque a minha infância foi muito feliz. Eu tenho saudade da minha infância. Eu tive muitas coisas boas, né? A gente brincava, assim, lógico que a gente trabalhava, mas brincava também, brincava muito. Não tinha a questão da violência, não tinha, praticamente não As crianças podiam existia. brincar na Na rua, rua, brincava lá, e, você não tinha entendeu? tanto caso de violência. Aí nessa época não existia, entre aspas, não existia o bullying, né? Então assim, brincava de tudo, ninguém chateava com ninguém, brincava, Apelidavam zoava, um não outro. estava nem aí. Então, assim, foi uma infância feliz, né? Foi trabalhar, nada não cabe mais nos dias atuais. A criação dos meus filhos foi completamente diferente, É né? porque os tempos mudaram, né? Mudaram Isso, é como eu bastante. falei, e você também falou, isso era normal na época, Era muito normal. comum. Então, só fazendo essa ressalva para o pessoal não pensar, coitadinho, não, coitado. Eu Você gostei teve uma muito. infância feliz, você tem boas lembranças da sua Exato, infância. e tipo assim, diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, assim, você vai passando por essas coisas, tudo vai somando. E depende muito da gente, né? Qualquer coisa, sempre vai ter pontos positivos e pontos negativos. Qual que você vai olhar? Qual que você vai se apegar? Pode ser qualquer coisa. Se você se apegar ao lado negativo, você não vai aprender nada com aquilo, você não vai crescer com aquilo, não vai amadurecer com aquilo. E eu sempre fui assim, já que eu estou nesse negócio aqui, né, já que eu estou fazendo, então vamos fazer isso da melhor forma possível. Então eu ia vender picolé, eu queria ser o melhor vendedor de picolé, queria vender muito, queria, né, fazer as coisas, né, tudo bacana. E para aprender com aquilo ali, como que eu consigo vender mais? Como é que eu consigo fazer isso aqui? Sapato, a gente pegava um caixote de engraxate e ia passando de casa em casa, eu e meu irmão, o Rony, né, um pouquinho mais novo que eu. E aí daí era todo sábado, a gente fazia isso, ia lá, batia na porta, chamava o pessoal e tal, para engraxar, para ter a oportunidade de engraxar o sapato. E se eu engraxasse aquele sapato muito bem engraxado, eu ia ter a oportunidade de engraxar novamente. Então sempre você tinha, eu pensava dessa forma. Então pegava o sapato, às vezes eu vou te dar tanto, era bem menos, né? Mesmo assim eu pegava o sapato e engraxava muito bem. Então tudo você sempre tentou dar o seu melhor, né? Sim, Seja... é igual eu falei, se você levar para o lado negativo, você não aprende nada com aquilo ali. Então se você tá fazendo alguma coisa, faz bem feito. Faz bem feito, porque você vai aprender, você vai desenvolver, você vai amadurecer com aquilo ali. Então, todos esses trabalhos, por todas essas coisas que eu passei ao longo da vida, todos me ensinaram, com todos eu aprendi, com todos eu amadureci, com todos eu cresci, tudo foi útil para mim, valeu para mim naquele momento e foi acumulando experiências, né? Que graças a Deus, assim, sempre me ajudaram. Ronildo, você falou que com 15 anos foi que nasceu, né, o interesse de ingressar num órgão público, que sempre foi o seu sonho, né? E quando você despertou essa paixão, quais foram as primeiras iniciativas para... agora eu vou estudar, agora eu vou me profissionalizar. O que foi que você buscou para poder... É o seguinte, no Exército eu entrei pela porta dos fundos. Eu sempre gosto de usar esse termo, porque no Exército você consegue entrar pela porta da frente, que é via concurso público, ou pela porta dos fundos, que é uma forma de, né, não é pejorativa, eu espero que ninguém se sinta, né, ofendido com isso, mas é pelo alistamento. Pelo alistamento. E aí você pode enganjar
E só que você tem um tempo pré-determinado. Eu acho que, se não me engano, o temporário hoje são 7 anos. Eu acho que é o limite que fica. Venceu aquele tempo ali, você tem que sair. Não importa como, o que você fez ali. Se você desempenhou um ótimo trabalho, se não você importa, não... você tem que sair. E quando eu servi, eu fiz parte de um pelotão de operações especiais, o Pelops. E lá no Pelops, tipo assim, você é muito experimentado, exigido, você entendeu? Você conhece, você passa a conhecer bem, assim, a sua capacidade, assim, você descobre que você é mais forte do que acha que você tem mais, é mais resistente do que acha que é, tudo assim, pelas experiências que a gente passa, teste de sobrevivência, curso de montanha, né? São várias coisas que a gente vai fazendo ao longo do ano, né? E o nosso comandante na época, o Tenente Negrais, ele incentivou todo mundo a fazer o concurso da ESA naquele ano. Estudar e prestar o... Exato, Escola de Sargento das Armas. Aí você, né, vamos supor, você fica lá 9 meses, já sai terceiro sargento e você faz carreira. É o jeito... Toda vez que eu vou falar nesse assunto, eu tenho muito cuidado, assim, para não ser mal interpretado. Eu nunca quis polícia militar, ser da polícia militar. Apesar de ter muita admiração e ter muito respeito. Eu respeito o policial militar, eu respeito qualquer um. Ele pode ter acabado de entrar lá hoje. Só de ser aluno, ele já teve meu respeito. Entendeu? Então eu tenho muito cuidado para falar, mas eu nunca quis, para mim. Você sempre buscou algo mais. Não é o militarismo. O militarismo não é todo mundo que se adapta. E ainda mais naquela época, né? Que eu acho que naquela época era muito pesado. Hoje é bem assim. Hoje eu acredito seria, que era diferente, né? Hoje com certeza seria uma outra visão. Mas na época era complicado. Então, assim, eu não queria. Eu já tinha descartado. Recebi vários convites. Não, vamos para habilitar e tal, não sei o quê. Nunca nem tentou fazer um concurso? Não. Olha, se for para fazer mal feito, se for para poder fazer por fazer, eu não faço. Nunca fiz, não faço. Mas em 88 eu estava viajando, eu peguei o carro em São Paulo, Goiás, Brasília, rodei, Mato Grosso, fui até Rondônia, até Porto Velho, em Rondônia. Foi nos vários trabalhos que eu fiz, eu estava vendendo Bíblia, olha você ver. Eita Deus! Vendendo ele Bíblia. já falou pra gente aqui também que ele já vendeu caixão. Foi depois das Bíblias. Foi depois das Bíblias, tá vendo? Primeiro eu vendi a Bíblia para a pessoa, né, ler lá e tal. Depois vendeu o caixão, tá vendo, porque aí já estava mais preparado, né? Para ter um encontro, né? Mas em 88, viajando, né, na divisa lá de Mato Grosso com Rondônia, tem uma cidade chamada Vilhena. E chegando em Vilhena tem um posto da PRF ali. E eu passei ali, era mais de meia-noite. Tipo, sei lá, entre meia-noite e 1h da manhã. Isso em o ano? 1988. E ele estava vendendo Bíblia. Em 88. Caramba. Em 88. Foi 3 anos depois dessa prova da ESA, né? Aí eu fui abordado. Foi a primeira vez que eu fui abordado, né, pela PRF. O tempo era DNR, né? Não. Era PRF já? É PRF. Era PRF. Era PRF. Mas é porque ela era vinculada, né? Depois você olhar a história direitinho, tipo assim, pertencia a esse órgão, mas era PRF. Então aí, nessa época que eu fui parado lá, e assim, quando fez o sinal parar, eu esperei uma coisa. Que era na época normal. Não estou fazendo crítica às outras, né, polícia, mas era normal. Era a coisa assim, era mais agressivo, né? A abordagem é uma abordagem mais agressiva, coisa típica da época. E assim, em função do horário, eu estava com o carro, com carretinha atrás, aquele negócio tudo, eu já preparei para o pior.
assim, imaginando, né, das outras forças, que era normal, de novo, era normal. Mas quando eles chegaram e me abordaram lá, eu fiquei assim, ó, não estou acreditando. A forma, a Como eles educação, chegaram. Tá. O senhor foi surpreendido. fui surpreendido. Eu acredito que também porque, como o senhor veio de uma bagagem do militarismo, ali o exército, você esperava que eles também fossem, né? Exatamente, é polícia, né? Você fala assim, a polícia é tudo igual. Não, polícia cada um tem as suas funções, tem as suas atribuições, ela tem a sua forma, tem a sua forma de agir, né? Tem seu manual, né? Que conduz, né? Então, assim, eu não esperava por aquilo, pelo horário e tal. Eu já esperava, tipo, um baculejo, né? Igual a gente chamava, né? Como é que eles fazem? Bora! Bota a mão aí, encosta aí e tal. O cara chegou, boa noite, não. Boa Muito noite, educado. tal. Exatamente. Eu olhei assim, aí tal, e esperando, né, que alguma coisa, e nada. Seu documento aí, por gentileza e tal. Fui entregando os documentos e tal. O que você está transportando aí? Está transportando Bíblia. Posso dar uma olhada? Perfeitamente. Fui lá, abri lá, eles olharam lá. E olhou lá, estava tudo certinho, né? Tinha as notas, tinha tudo certinho, olhou e tal. Perguntou de onde estava vindo, saí de São Paulo e tal, já tem uns dias já que está viajando. Tá indo para onde? Tô indo lá, a gente vai até Porto Velho. Tava eu mais uma outra pessoa, né? Olhou lá direitinho, não, tranquilo, tal, boa viagem, boas vendas para vocês aí e tal. Foi assim. Eu falei, caraca, velho, aí, tá aí, ó. Pronto. Quero ser PRF. Tá aí. Encontrei, hein, o órgão. Eu falei assim, ó, se eu pudesse, aí eu falei, né? Falei, cara, olha só, se eu pudesse, tá aí a polícia que eu queria fazer parte. Isso em 88. E olha que legal o senhor compartilhar, né? Você está compartilhando isso, porque às vezes a pessoa que lhe abordou, né? Não sei se eu ainda lembra da fisionomia, do nome, não, mas a forma como ele lhe tratou, que ele abordou, fez, né, o senhor despertar e até motivar aquilo que já estava guardado, né, que era essa vontade de ingressar no órgão, e te deu um incentivo a mais. Foi. Fica aí, né, até para nós, né, Tiago? Para nós podemos se inspirar, às vezes, né, um gesto, uma atitude faz com que a visão de uma pessoa, né? Exatamente. Só que naquela época, a gente, tipo assim, toda vez que parava, né? Depois eu teve outras oportunidades e tudo ali, e aí era uma coisa interessante, que eu passei 4 anos e meio, isso já começou em 91, meados de 91, foi até 96, eu viajava o Brasil todo. Hoje, no Brasil, eu só não conheço Amazonas e Roraima. Eu não conhecia Marabá, mas já tinha rodado aqui no Pará. Já tinha vindo no Pará. Exatamente. Então, eu passei 4 anos e meio com outros tipos de venda, né? Aí era caixão. Aí ele foi pro caixão. Eu vendia caixão, eu vendia roupa, né? Vendia roupa, o véu, vendia vela, tudo para defunto eu vendia. Mas eu vendia para as funerárias. Então o senhor rodava o Brasil todo? Não precisava nem de desejar que os outros morressem, né? Já viajava. Eu comecei em Minas Gerais mesmo, depois comecei a viajar para Bahia, aí fui aumentando, né? Fui aumentando a rota. Você era motorista mesmo ou você acompanhava? Não, eu era representante. Né? Eu colocava o material no carro, né? Ia nas funerárias. Ia nas funerárias. Você conseguia viajar sozinho no carro? Eu que fazia a minha rota, né? Fazia a rota e ia viajando. E eu só dormia em posto de gasolina. Eu dormia dentro do carro. Em 4 anos, ó, quer ver? Em 4 anos e meio. Eu já dormi dentro de caixão. Olha. Posso te falar uma coisa? Eu representei uma indústria lá de Ponta Grossa. Eu acho que era Indústria Paranaense, se não me engano, o nome da indústria. Lá de Ponta Grossa, no Paraná. E só fazia caixão de luxo. Cara, eu tinha um caixão lá que eu gostava muito. Olha. Aqui, eu comprei ele pra mim. Comprei. Porque era preço de custo. Até hoje o senhor tem ele? Não. Um tio meu morreu. Aí faleceu e o senhor...
Ficava bem doido. Mas o senhor achou aqui, tão mas confortável, gostou tanto. o caixão era uma gracinha, rapaz. Na verdade, o caixão era bonito, cara. Você deitava nele lá, cara. Mas, cara, só faltava ar-condicionado. Ele era bem fresquinho, era assim. Eita, seu... Ele era bonito. Eu coloquei lá em casa, ficava lá em casa, lá na minha sala, lá. E a esposa? O que a esposa achava? A minha esposa, coitada. Tu chegava e Ó, a minha esposa, antes dela ser minha esposa, aí vai acabar entrando na outra linha aqui, né? Mas ela é amiga, parceira, cúmplice. Eu falo, tipo assim, né? A minha sogra uma vez falou assim, eu não tô conhecendo mais a minha filha. Eu morro de rir disso. Porque ela era muito tímida, sabe? Quase não conversava e tal. Quando eu tava paquerando, assim, querendo alguma coisa com ela, cara, eu ficava lá 1 hora conversando lá com ela assim, eu não sabia se ela tava ouvindo, se tava... Eita, foi difícil conquistar. Foi. Mas ela foi absorvendo essas coisas ao longo do tempo. Então ela não encrencou com o caixão, não. Não. Ela foi acostumando, é porque é costume. É porque meu pai tinha funerária. Ah, tá. Então, é daí que veio as representações, tá explicado, gente. Antes de vender o caixão, eu fui agente funerário também, né? Já fui agente funerário também. Já pegar pedaço, né? Recolher na rua, assim, de todo jeito, já peguei defunto de todo jeito. Todo jeito já peguei. E enfeitar e tudo. Inclusive eu conheci, tô falando para você, ó. Cara, qualquer situação vai ter ponto positivo e ponto negativo. Depende de como que você olha. É o olhar, a coisa não tá no que está lá na frente, é como que você olha. Veja só, eu conheci um pessoal lá, assim, mais ou menos lá e tal, e aí faleceu o pai da minha esposa. Aí lembraram de quem? O Ronildo, o pai dele tem funerária lá e tal, quem sabe ele consegue alguma coisa lá, né, um desconto, sei lá. E aí foram atrás de mim lá e tal, eu falei, não vão lá e tal. Beleza, corremos, resolvemos o problema lá, colocou lá no caixão e tal, meu pai fez um preço bacana lá, levou. E naquela época tinha muito de velar, né? Velar o defunto na casa. Tinha muito isso lá na época ainda. Hoje já tem os cemitérios particulares, tem igrejas, já os lugares que, mas antes não, antes era na casa. Aí colocou lá, né? Eu cheguei lá, tava lá, ele lá, né? Ele lá, deitado lá, eu olhei lá assim, só o caixão e o véu tampando. Aí eu cheguei lá pra esse colega lá e falei assim, rapaz, esse negócio tá muito esquisito aí. Por quê? Não, tem que enfeitar ele, colocar umas flores e tal, né? Mas só que na época era muito caro. E o que era muito caro? A mão de obra. Porque era pouca gente que sabia ornamentar um defunto. Primeiro de ornamentar um defunto, né? Então não tinha. Aí eu falei assim, não, rapaz, cara, isso aí são as flores e tal. Mas, crisântome, lá perto do viaduto, eu falei desse jeito. Perto do viaduto lá do trevo, lá tem uns pés de crisântome, só a gente ir lá pegar. E na época o pessoal não importava, né? Era normal. A gente pega os crisântemos lá para fazer a base. Minto, no crisântemo não, crisântemo é a flor, né? É o cipreste. A gente pega o cipreste lá e compra crisântemo na floricultura. Pega um aqui, outro ali, vai juntando lá e o trabalho eu faço. Aí não, você faz mesmo? Eu faço, vamos embora lá. Aí fui lá, peguei um carro e tal, e corremos atrás. Aí chegou lá, pediu o pessoal para desocupar lá, para a gente trabalhar. Arranjei uns ajudantes, você corta aqui assim, 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 tal. Aí fiz lá, ornamentei lá o defunto lá, fiz um coração lá com as flores, com crisântemos amarelas, com outros branquinhos lá e tal. Pronto. O pessoal da casa, assim, ficaram muito satisfeitos comigo e aí fez amizade, as famílias, né? Aí conquistou a mulher de vez. Não, aí conquistei a família, né? Conquistou a família e aí a mulher. E aí, pronto. Aí nasceu a amizade, né? Aí a amizade, meu. Só que aí é o seguinte, na hora que eu fui falar com a bendita lá para namorar comigo,
Eita, a mulher, nem isso amoleceu o Aqui. coração dela. 4 anos. Eu fiquei Ó. 4 anos na cola dela. A gente já sabe que o senhor é persistente, né? A gente já 4 anos. sabe. Eu fico, aí, Cara, eu devo ter levado uns 5 ou 6 fora. Dava um fora, aí ia lá e tal, voltava, depois. Disse que eu venci ela pelo cansaço. seu Ronildo, o senhor já contou que o senhor vendeu Bíblia, caixão, já dormia até dentro do caixão, já comprou um caixão para ele, de tão confortável que ele gostava. Mas assim, quando foi que o senhor deu um start mesmo? Agora eu vou me preparar e vou tentar, né? Vou fazer o concurso da PRF. Quando despertou esse negócio, aí nessa época aí dos caixões, eu tive muito contato com o PRF pela rodovia. E era uma coisa interessante que normalmente quando a pessoa vê fiscalização, posto lá assim, ele dá aquela firmada no volante, né? Nem respira direito, né? E fica pedindo, pelo amor de Deus, para não ser parado, né? Pode estar tudo certinho que ele não quer ser parado. Eu era o contrário. A gente não ser parado. Eu queria ser parado. E quando eles me paravam, eu parava assim mesmo. Para conversar. Aí, mas tinha só admiração. Por quê? Eu só tinha a 7ª série. Né? Então, assim, para mim era uma coisa bem distante. Era um sonho, mas era um sonho distante. Dia, né? Sim, hoje é. Seria o ensino superior, por exemplo, mais ou menos? Não, na época era ensino médio, a exigência, né? Mas é equivalente a um superior hoje em dia. Tem gente que... Não, eu tinha a 7ª série do fundamental. Não, eu entendi. Mas aí tem gente que se distancia do concurso por conta disso. É nível superior. Pois é, ué. No caso, ainda tem que terminar, né? Exatamente. Então eu falava assim, eu não tenho nem o primeiro. Na ESP eu falava primeiro grau, segundo grau. Né? Então eu falei, não tem nem o primeiro grau. Eu tinha vergonha quando os outros me perguntavam a minha escolaridade. Aí eu falava primeiro grau. Aí a segunda pergunta doía. É completo ou incompleto? Incompleto. E falava baixinho ainda, a pessoa tinha que perguntar umas 3 vezes. Porque eu tinha vergonha de falar mesmo. Então, assim, tinha admiração em tudo, e se eu pudesse, né, ficava aquele negócio. Mas aí, em 97, nasceu o meu primeiro filho. Né? A minha esposa engravidou dele em 96. E aí, eu preocupado, né? Pô, eu tenho que melhorar, eu vou ter um filho, vou ser pai agora e tal. E aí, em 97, meu filho nasceu. Até 97, eu tinha 31 anos. Em 97, eu tinha 31. Eu tinha ainda a 7ª série, com 31 anos. Aí eu fui para a sala de aula, um marmanjo lá no meio dos meninos, né, fazer a 8ª série. Fiz a 8ª série, terminei lá. Tentei o ensino médio, não foi possível. Eu morava em uma cidade e trabalhava em outra. Então nunca que dava. No ensino médio, se você tem a tolerância, acho que são 15 minutos, passou daquele ali, você entra no segundo horário. Eu perderia sempre o primeiro horário. Sempre as primeiras aulas. Né? Quando foi em 2000, eu aí já estava com 2 filhos, né? E em 2000 eu já estava com 34 anos. Eu resolvi, falei assim, eu vou fazer o ensino médio agora. Vou fazer o ensino médio, mas a única forma para fazer foi a distância. Aí eu fiz pelo Telecurso 2000. O meu ensino e hoje médio, tem, né? Já tem, né? Vários. Hoje tem vários, né? Mas na época era o Telecurso 2000. Aí eu ia na biblioteca, pegava os livros da biblioteca e levava para casa. Aquele da madrugada? Na época a internet ainda não era tão acessível. Não tinha. Não. Tava começando a aparecer. Mas era muito lá, era caro, poucas pessoas tinham acesso. Não, lá em casa foi ter internet, sei lá, 2010. Então o senhor foi para a biblioteca? Era, biblioteca municipal. Eu pegava os livros, pegava lá. Todo mundo da biblioteca me conhecia, porque todo horário. Aí nessa época eu era instrutor de autoescola. Já não vendia, já estava em outra profissão. Já estava em outra profissão. Eu era instrutor de autoescola. Aí os horários eu ia lá na biblioteca, pegava livro e ficava estudando lá. Pegava o livro e levava para casa, podia ficar 7 dias, né, com o livro em casa. Aí eu terminei o Telecurso 2000, levei 2 anos para fazer ele. Quando chegou o certificado do Telecurso 2000, eu encontrei tipo assim, menos de um mês, sei lá, 2 semanas que eu tinha recebido o certificado. Eu encontrei com um colega que era instrutor também, na rua. Ele falou assim, ô Ronildo, bora fazer o concurso da PRF?
Eu ri. Eu falei assim, você é doido, mano? Por quê? Rapaz, é PRF, cara. Ele falou assim, não, cara, mas é ensino médio. Eu nem sabia. Eu falei, ensino médio? Você tá brincando? Ensino médio. Na época, acho que a PRF era o único órgão federal desses assim que era ensino médio. Os outros, tudo era, a Polícia Federal já era superior. Até 2007, 2008. 2008, final de 2008 passou para superior. Aí eu falei assim, cara, o meu ensino médio eu acabei de fazer ele agora, mas é o Telecurso 2000. Ele falou assim, mas você conhece muito de trânsito. Eles cobram muito trânsito. Aí eu falei assim, não, eu vou olhar esse negócio, cara. Eu vou olhar isso aí. Aí corri lá na biblioteca, e na época saía era na Folha Dirigida. Que era no jornal, né? Era um Impresso. jornal, era. Não tinha nada de curso, não tinha nada disso não. Aí eu fui lá, peguei, li o edital lá, tudo direitinho. E a prova era enorme, acho que era, não sei se era 175 questões, ela era bem grande a prova. Cara, eu nunca fiz prova de outra organizadora, só fiz Sebrasp. O Sebrasp, na época, ela era CESP até, né? Era CESP. E ela já era certo ou errado? Sim, Era... sim, sim. Caramba, Já era desse jeito. Já era. E o interessante é o seguinte, que quando eu vi o edital, eu vi lá, toda a vida eu gostei muito de ler. Toda a vida, né? E eu sempre aprendia muita coisa sozinho. Eu pegava lá, eu estudei o ensino médio sozinho lá por conta, lá, e consegui, né, desembolar. Várias coisas eu consegui aprender sozinho, sem ninguém ensinar. Então, assim, essas leituras me ajudaram muito. Aí eu peguei o edital para ler tudo, eu falei assim, caramba. Isso o senhor estava com 34 anos. 34 anos. Não, eu já dava com 36. 36 anos, meu 36. povo. Então não é tarde para quem está em casa. 2002 já tinha 36 anos. Não tem desculpa. Olha aí a história do seu Ronildo para vocês se já tinha inspirarem. 36 anos. Já tinha 2 filhos. 2 filhos. O Gabriel tinha 5 anos e o Rafael tinha 2 anos, quando eu fiz esse primeiro concurso. A prova era bem grande. Tinha acabado de completar o ensino médio. Exatamente. Isso. E a distância, né? Ninguém considerava. Você falar assim, você tem ensino médio? Ele tem. Qual escola você estudou? Eu fiz Telecurso 2000. Eu achei que você tinha estudado, pô. Mas não, eu tenho certificado. Isso aí é desse jeito, cara. Era bem discriminado. Hoje a gente sabe que já mudou muito, Sim, né? A sim, educação sim. à distância. Sim. E tem até aumentado o número de pessoas Sim. que tem até... A gente teve a pandemia aí. Principalmente depois da pandemia, né? E a gente viu, né? E a gente... Curso aí que você nunca imaginaria que fosse ter a distância, né? Eu mesmo fiquei agarrado com isso. Mas eu sei o seguinte, que quando eu estava olhando lá, eu fiquei assim, cara, se for olhar hoje, eu ia para o próximo concurso devendo, ponto. Não, é porque, imagina, você acaba de fazer, a minha base foi horrível, né? Ó, veja só, a base de qualquer escola hoje, qualquer aluno, que o cara terminou ali o ensino médio, ele vai fazer um concurso só com o ensino médio dele, cara, ele vai ter muita dificuldade, porque a base não é boa. Até a gente quer ver que os cursinhos preparatórios, né? Sim. Surgiram nisso. E aí, o que eu fiz? Eu olhei aquilo ali e falei, pô, meu ensino médio é fraquíssimo. E esse negócio de uma errada eliminar, anula uma certa, eu vou para a próxima. Aí, qual que foi a minha meta? Eu não fiz meta, exagerada, né? Eu sabia, olha, eu não me considero pessimista e nem otimista. O otimista eu acho assim, aquele otimista cego. Eu sou um cara otimista, pé no chão, né? Um cara, eu consigo enxergar as coisas exatamente do jeito que são ali e fazer ali uma projeção dentro da minha realidade. Aí eu sei o que eu preciso fazer, né, para ali. Então, a minha meta inicial naquela prova era não zerar. Todo mundo da primeira prova é essa. Era não zerar. Eu não quero ficar devendo. Mas, assim, apesar de saber da minha base, do nível da prova, naquele ano foram
Cara, acho que foram 500 e tantos mil inscritos. Eu fico na dúvida se foi de 2002 ou foi de 2004. Mas concurso da PRF sempre... Esse agora teve 300 e tantos mil. Sempre foi muito concorrido, né? Sempre foi muito concorrido. E ensino médio ainda. E aí isso não foi algo que fez o senhor desistir, né? Não, nem... Não foi Não. Porque a gente às vezes Não, se muito auto-sabota, né? Nós não, mas mesmos... muito pelo contrário. Eu funciono diferente. Eu funciono diferente. Porque, na verdade, é o seguinte. Quando você fala assim, cara, isso não é para você. Pronto, aquilo virou para mim. Se não era, passou a ser. Entendeu? Porque eu funciono completamente diferente. Se você quiser me motivar, é só você falar que eu não vou conseguir fazer alguma coisa. Aí que o senhor... Aí, não, eu consigo, claro que eu consigo. Né? Então, galerinha, se espelhando no seu Ronildo, nada de se auto-sabotarem. Os desafios sempre vão existir, né? Aqui, a vida é feita de desafios. Né? A vida é feita de desafios. Mesmo se você não quiser. Porque tudo é desafio, pô. Você quer um desafio maior do que se formar uma família? É um desafio. Criar filho é um desafio. Ainda mais nos dias atuais, né, senhor? E eu tenho 5. Eita! Eita Deus! Eu tô aqui no terceiro, na terceira gestação, já tô achando que é demais. Terceira gestação? Mas você dá para alcançar minha esposa, viu? Você tem caixa para 5 aí, viu? Não, tá vendo? O Henrique tá ali sorrindo. Não, seu Ronildo. Fechar a fábrica. Mas, seu Ronildo, aí tá, você fez a prova. É isso mesmo. Aí. Mas é desafio. Então, assim, qualquer coisa é desafio. Depende como... igual, sempre eu falo isso, depende como você olha isso aí. Tá ficando aí nessa desafio. Isso aqui é um desafio. É um desafio para você, é um desafio, o próprio, né? Tudo que você faz é um desafio. De você sempre dá para superar, sempre dá para melhorar. Então, assim, eu aceitei o desafio de fazer a prova e não zerar. Então, objetivo ok, né? Aí eu parti para cima. Eu estudei, eu ficava imaginando, o cara que mais estuda para essa prova. E como é que ele estuda? Eu não sabia, não tinha nada. O cara que vai passar nisso aqui, como que esse cara tem que ser? O que esse cara tem que fazer? Como ele se prepara, qual caminho que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer isso aqui? E só que na época não tinha, assim, nada. Então, quando você não tem nada, e você vai ali, você está empolgado, você vai igual um trator. O trator, você colocou lá, ligou a máquina lá, você vai lá e sai. Então, eu fui igual um trator para aquele negócio ali. E eu respirava aquilo ali. Né? Eu já tinha, igual eu falei, eu já tinha os 2 filhos. Eu morava em uma cidade, trabalhava em outra. Mas todo o tempo, intervalo de aula. Cadê o Ronildo? Estava estudando. Então você trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Sempre. Cuidando toda da a vida família, foi desse jeito. 5 crianças. Né? Na época eu tinha 2. Né? Esse primeiro tinha começou. 2. Quando eu vi o resultado da prova, cara, eu fiquei longe de ser aprovado. Longe da nota de corte. Mas eu fiquei tão feliz, cara, porque eu não zerei a prova. Eu tive ponto positivo. Na época eu fiquei, acho que com uns 30 pontos. Eu não lembro direitinho, não. É como se eu ficasse com 30 pontos e a nota de corte foi 70, sei lá. Mas eu não fiquei negativo. Eu fiquei feliz demais. E aí? Cara, eu consegui muito mais do que eu tinha imaginado. Pessoal, eu acho que eu consigo fazer a prova e não zerar. Eu acho que eu dou conta disso aqui. E eu trabalhei para isso. E eu fiz, tipo assim, além de não ter ficado negativo, eu fiz uns 30 pontos positivos. E eu consegui fazer uma leitura ali, consegui fazer um diagnóstico, né, da minha prova ali. E eu identifiquei exatamente as 2 disciplinas que faz toda a diferença e que quase ninguém gosta na escola, né? Português e matemática, né? Exatas. Quase ninguém, assim. A galera que gosta de exatas não gosta de português. Quem gosta de português não gosta de exatas. E por aí, né? E aí eu falei assim, não, tem que investir aqui. Aí eu procurei lá na cidade, tinha um cara lá que dava aula de português. Na casa dele mesmo, particular. E tinha o pessoal, eu descobri que o pessoal que fazia concurso ia fazer aula de português com ele.
Quando eu cheguei lá, tinha gente que era formada em letras, estudava para concurso e fazia aula de português com ele. Só para você ter ideia do nível do cara. Eu estudei 1 ano com esse camarada. Era todo sábado, de 1h da tarde até 5h. E ele dava bastante material. O cara tinha uma didática fora de série. Além do português, matemática. Tinha uma menina lá também que dava aula de matemática. Fazia aula de português e matemática. E já preparando para o concurso de 2004. Quando chegou a prova de 2004, ela veio com uma novidade. A de 2002 não tinha redação, 2004 já tinha. 2002 até então não tinha as disciplinas de direito. E a de 2004 foi a novidade. Foi o que me tirou do concurso. Porque você não se preparou, não esperava? Para direito, não. O concurso de 2004, no gabarito preliminar, para quem não sabe, todo concurso, primeiro sai um gabarito preliminar. Aí a pessoa tem oportunidade ali, normalmente são 2 dias, né, para discordar do gabarito e tal. Exatamente, entra com recurso e pode mudar ali. A questão pode ser anulada, pode mudar a resposta dela ali. E aí sai o gabarito oficial. No gabarito preliminar, de 2004, eu estava dentro. Estava dentro, bem dentro. E na época demorava, ainda demora, né, o gabarito oficial, mas na época demorava bem mais. Na folha dirigida o pessoal falava, ó, quem está com a nota tal, pode adiantar o exame médico. O exame médico era primeiro antes. Pode correr. Exato. Pode, o exame que não for pago, que conseguir na rede pública, pode fazer. Porque são muitos exames e são demorados de sair resultado. Hoje demora, imagina a época. Eu cheguei a fazer todos os exames de hemograma, hemograma completo, tudo que é exame de sangue que tinha que fazer. Todos os exames solicitados, né? Dessa parte aí, exame de fezes, exame de urina, eu cheguei a fazer eletrocardiograma, eletroencefalograma, eu fiz vários exames pela rede pública. Aí saiu o gabarito oficial. Teve, eu acho que 8 anulações de questões que foram anuladas, e teve 4 questões que mudou o gabarito. No preliminar eu tinha acertado os 4. Aí quando veio o oficial mudou, eu perdi, só nesse aí eu perdi 8 pontos, que uma errada anula certo. E aí eu fiquei fora nesse concurso. Cara, vou ser sincero, teve várias pessoas que eu não fui o único, né? Lógico que teve várias pessoas. Muita gente chutou o pau da barraca ali. Ah, desistiu. Não vou tentar mais. Mas, para mim, eu que tinha feito um último concurso, né, 2 anos antes, vamos colocar assim, com a meta de não zerar, e ali eu bati na trave, eu botei um pé, né, depois, cara, não, tinha que estar aqui, né, eu botei o pé lá dentro, eu falei, cara, eu tô perto, no próximo vai. E aí veio o próximo. Veio o próximo. O próximo foi 2000. Na verdade, o próximo foi 2007. Olha só o que aconteceu. Eu quero até falar para todo mundo entender a linha temporal da PRF. 2002. 2004. O 2008, que na verdade... 8, né? Não foi 7. Ele era para ter acontecido em 2007. Eu vou contar a história do 2007. 2002, 2004, 2008, 2009, 2013, 2019, 2021. O de 2007, que era para ter acontecido, cara, esse eu já estava com mais bagagem, né? Já estava mais experiente. Já estava mais calejado, já tinha acumulado... Cara, eu nunca escrevi tanto na minha vida, porque o material que eu pegava ainda era na biblioteca. Não tinha cursinho preparatório. Então, eu ia pegando tudo na biblioteca. E aí, por exemplo, pegava um código penal, aqueles grossão lá, e tinha que ir lá no índice, pegar os assuntos que eu precisava lá, levava lá para casa e escrevia, passava pro caderno. Nunca escrevi tanto na minha vida igual escrevi nessa época. Hoje em dia tem Não, acabou. Mastigado. Mastigadinho. Eu escrevi muito nessa época. E preparei bastante para esse concurso de 2007. Só que esse concurso de 2007 ele foi regionalizado, era vaga só aqui para o Pará e para o Mato Grosso.
né? Acho que era 300 e poucas vagas. Sei que acho que era 150 e poucas vagas aqui, 140 e poucas lá no Mato Grosso, alguma coisa assim. E aí tinha prova aqui, Belém, Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá. Eram os locais que tinha prova. Não, Belém. Belém, só capital. Aí eu fui fazer a prova em Goiânia. Da minha cidade até Goiânia, 1.200 quilômetros. E era o mais próximo ou não? Era o mais próximo. Era Não, o mais- Brasília ficava mais ou menos a mesma distância, mas Goiânia seria bem melhor em termos de acomodação, hotel, Entendi. mais barato e tal. 1.200 quilômetros, em cima de uma Fan 125. Eita, olha aí, viu, Uma pessoal? Fan. Uma fanzinha. Aí chegou lá e tal, e eu assim, levei o material para dar revisada e tal, não vi a hora de chegar o domingo. Chegou no sábado, concurso cancelado. Nossa. Concurso cancelado. Eles pegaram o cara era funcionário da gráfica lá, que imprimiu, né? Ele furtou cópias da prova lá, né? E vazou, vendeu. E estava vendendo lá, pegaram o cara lá, cancelou a prova, aí não era CESP, era uma núcleo tecnológico de informática, sei lá, da UFRJ. Um negócio assim. Aí depois cancelou a banca e esse concurso só foi acontecer, se não me falha a memória, 14 de setembro de 2008. Então era para ser 2007, foi para 2000. Era dezembro de 2007, foi para setembro de 2008. E isso, seu Ronildo, foi 1.200 quilômetros numa moto. Aí o pessoal lá no hotel, lá, bravo, xingando e tal, chorando, né? Via gente chorando e assim, Porque desesperado. tudo era mais difícil, né? Desesperado. E eu pensando assim, eu vou embora agora ou vou amanhã cedo? Deixa eu ver. Se eu for agora, eu vou conseguir viajar tantos quilômetros, vou ter que parar lá, vou ter que pagar hotel, não sei o que lá. Já estou aqui. Então eu vou ficar, o hotel já está pago até amanhã mesmo, então eu fico aqui e tal, durmo, quando for amanhã cedinho, eu vou embora, eu viajo. Pronto. Eu vou fazer o quê, cara? Cara, não tá no meu controle. Eu falo assim, tem coisa que é para você fazer. Se é para você fazer, meu filho, ninguém vai, é para você, é seu. Agora, se você não tem controle sobre aquilo ali, não adianta. Cancelou, acabou, não adianta eu falar, eu esbravejar, não vai mudar nada. O que eu tenho que fazer é a solução para tocar a vida, né? Só que véspera de carnaval de 2008, apareceu em mim os primeiros sintomas de leishmaniose. Nessa época, além de autoescola, eu estava administrando uma chácara, né? Eu era caseiro de uma chácara, né? Então eu estava mexendo com isso lá. E eu acabei contraindo leishmaniose. Assim, o pessoal que tiver curiosidade, né, pesquisa. Mas leishmaniose começou aos pouquinhos. É uma infecção, né, através de um mosquito e tal. Uhum. Que a gente vê até caso de muitos cães serem sacrificados Exato, devido à leishmaniose. Exato. Só que lá na minha região, o índice de leishmaniose é baixíssimo. É 2%. Não trataram como leishmaniose, como uma infecção normal. Aí eu comecei tomando antibiótico fraquinho, foi aumentando, chegou na Bezetacil 1.200 e nada sarava o negócio. Eu fiquei 1 ano pendurado de muleta. 1 ano. Quando chegou na época, a minha perna, da coxa até lá no pé, era tudo igual, assim, tudo inchado, ficava tudo inchado. Assim, infeccionou bem a canela, né? A canela e os pés. Eu passei por 2 cirurgias na época, por causa dessas feridas, né? Que foram bem grandes. Não tem nem como mostrar aqui. Mas nessa época, eu fiquei lá. Foi a época mais difícil para mim, porque eu fiquei impotente. Eu precisava de estudar, eu não sabia, o concurso poderia acontecer a qualquer momento. E eu lá com aquele problema lá e ninguém descobria o que era. Ia no médico, ia no outro. Foram 6 médicos. O 6º médico, que já foi o cirurgião, que descobriu porque ele fez uma primeira cirurgia, era para ter dado certo, não deu. Aí ele teve que fazer a segunda e ele falou, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí que ele
mandou amostras lá para outro laboratório lá, e foi ver a leishmaniose. Então, quando saiu o concurso de 2008, né, quando voltou ao normal, eu estava com leishmaniose, com a perna toda inchada, toda, né? Quase que você ia estrear seu cachorro. Eita Deus! Quase que eu O estreava. cachorro nessa época ainda estava lá, seu Ronildo? Não, meu tio já tinha falecido, aí eu fiz uma obra de não. caridade, deixei. Mas aí você vê, ó. Foi um ano que o senhor ficou sem estudar, só cuidando da sua saúde. Eu fiz a prova assim mesmo. Olha, tá vindo aí, gente. Ninguém consegue parar seu Ronildo. O doutor Christian, ele é angiologista. Angiologista é que mexe trabalha com circulação ali, né? Especialista nisso aí. Ele pelejou comigo para não ir fazer a prova. Porque é muitas horas, né? Na mesma posição. Assim. Ele falou assim, rapaz, você está correndo sério risco de ter uma trombose. Você corre sério risco. Ele falou assim, Ronildo, presta atenção, tenta me ouvir aqui, ó, presta atenção, concentra aqui em mim, olha. Imagina se você tiver o azar de passar, porque eu vou considerar isso um azar. Se você tiver o azar de passar, como que você vai dar sequência no concurso? Que médico que vai te dar atestado para você fazer qualquer coisa para frente? Tem o TAF depois. Como é que você vai fazer TAF? Eu falei para ele, ele é lá de Coronel Fabriciano. Eu falei para ele, depois do doutor Christian, eu vou fazer a prova, não é para passar. Então, para que você vai? Foi porque eu não quero ficar com o sentimento de que eu desisti, de que eu saí da fila. Eu só quero isso. Eu vou lá fazer a prova. Eu só quero isso. Para não perder o contato, para não perder a sequência, eu vou para isso. Então, eu vou fazer. Montei na motinha de novo. A fã. Eu tenho ela até hoje. Tenho ela até hoje. Tá lá com a minha esposa lá. Aí eu viajei nela, fui lá, fiz a prova normal, né? E aí, nesse mesmo ano, isso foi em setembro de 2008, quando foi em novembro de 2008, aí já passou para nível superior. Em novembro de 2008. Aí foi assinado, eu estava até internado na época lá, passou para o nível superior. Aí eu já fiquei lá no hospital, eu já fiquei pensando. Aí eu fiquei assim. Aí nessa época, além da chácara, além de autoescola, eu também mexi com o transporte escolar. Acumulou mais o transporte escolar nessa aí. Aí, rapaz, lá no hospital eu fiquei pensando assim, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para ter um curso superior? O que eu tenho que fazer? E fiquei fazendo as contas, ver que se encaixava, né, eu pagar um curso superior, não dava. Não dava. Aí entrou 2009, eu ainda com leishmaniose sem saber que estava. O resultado dessa prova saiu nesse período aí? Já tinha saído o resultado? Ela foi em 2008, né? O resultado aqui de leishmaniose? Não, do resultado. O senhor não passou. Como é? Não, desde 2008 não passei. Não, o senhor fez a para não notipote foi desistir. bem alta, eram poucas vagas. Eu não consegui. Ele não também se preparou muito, como ele falou, que ele não Eu sabia tive o que preparado tinha. para de 2007, né? Agora, depois que entrou isso aí, eu tentei Tem vários, ignorar a doença, né? mas aí não. Mas aí ficou complicado. Eu não consegui estudar da forma como deveria, né? Eu perdi bastante. Mas aí fez para não ter esse sentimento de que de desistiu. que desistiu. Não passou, É. e aí continuou o tratamento de Aí, leishmaniose. exato. Aí quando foi o hospital que fez o exame, né? Que fez o negócio tudo lá, o hospital fechou. Logo depois que eu recebi alta, no mesmo mês, né? Foi de dezembro, ele fechou as portas. E aí saiu o resultado do exame, ficou preso lá, dentro do hospital. Que o senhor tinha leishmaniose. Aí só em fevereiro, né, que alguém lá, que era conhecido lá, teve acesso, conseguiu pegar esse exame lá, e aí que eu fui descobrir que era leishmaniose e fui tratar. Fazer tratamento. E aí começou o ano, né, de 2009, o ano escolar de 2009, e eu tentei fazer uma coisa. O que era? Era montar uma turma à noite, que eu não tinha, né, para a faculdade. Falei com a minha esposa, ó, eu monto uma turma, e com o dinheiro da turma, eu pago a faculdade. Mas eu ainda estava com problema ainda. Saúde.
Aí eu fiz isso uma semana, porque não dava, a perna não desinchava, ficava muito inchado. Na época eu viajei de moto, por exemplo, eu viajava um tempo e eu já ficava procurando lugar que tinha árvore, que era afastado ali. Aí quando eu achava alguma, eu parava a moto, eu deitava no chão e colocava o pé para cima, apoiava no tronco da árvore. E ficava lá 30, 40 minutos lá para dar uma desinchada para ir de novo. E como eu trabalhava o dia todo, quando chegava à noite, nesse período lá que o pessoal ficava na faculdade, a perna não desinchava. E isso poderia acumular para outro dia. Então, eu só dormia com perna para cima. Tudo só com perna para cima. Mas aí, depois descobriu, eu fiz o tratamento, né, com glucantime, que é a única que serve, né? Tomei 60 ampolas de glucantime. Terminou o tratamento, abri a inscrição do Enem. Aí eu falei assim... Vou tentar. Eu falei com a minha esposa, com essa base que eu peguei estudando para concurso, de repente, talvez eu não consiga uma bolsa para um curso. Mas se eu conseguir uma mochilinha, eu falava, a mochila que a gente brincava era o tecnólogo, né? Se eu conseguir uma mochila, tá bom. Às vezes a bolsa eu não consigo, eu consigo uma mochila, tá bom. Eu fiz o Enem, né? Aí fiz inscrição e tal. De novo, era uma banca que eu não lembro o nome dela. O funcionário da gráfica furtou prova. Deus. Tentou vender para uma jornalista, a jornalista armou, fez um esquema lá direitinho lá, e aí saiu na Globo, saiu um monte de canais de televisão lá e tal, cancelou o Enem, cancelou a banca, e a prova que ia acontecer, acho que em outubro, foi acontecer em dezembro, e qual foi a banca que foi dar o Enem? Sebrae. Pode olhar lá, Enem 2009, Banca CESP. Mas só que aí não teve essa questão de um errado, não teve essa. Mas a Banca CESP, Banca CESP. Aí o pessoal lá que viu regalou o olho e eu... Já conhecia, né? Aí eu fiz a prova, aí foi o primeiro dia, né? 180 questões, né? Primeiro dia 90, no outro dia 90, que era sábado e domingo, né? Depois virou, agora é uma semana, de uma semana para outra. A minha esposa chegava lá em casa, e aí, como é que foi na prova? Eu olhei para ela, aqui, parece que eu nunca estudei na minha vida, você tá doido? Que trem difícil. Aí eu falei, eu achei difícil pra caramba a prova, achei, mas o Enem, eu achei difícil pra caramba. Aí eu nem falava pros outros que eu tinha feito a prova do Enem, mas eu sabia quem tinha feito. Aí chegava a pessoa lá, vamos supor, você tinha feito. Ei, Thiago, e aí, como é que foi na prova? Foi bem? Tá, e aí, como é que foi a pontuação lá? Foi boa? Aí você falava sua nota. Aí eu comparava com a minha, sua nota era mais baixa que a minha. Eu falei, Thiago inteligente pra caramba e tal, ficava assim, né? Aí eu perguntava ao outro, mais baixo que a minha. Eu falei, que isso? E aí? Bolsa integral, 100% de já engenharia. Ia perguntar se tinha conseguido a mochila. De engenharia civil. Eu consegui bolsa de engenharia civil. Foi a toda aí, ó. Consegui bolsa de engenharia civil. E aí foi ingressar em engenharia civil. Que não era o meu forte, exatas, né? Eu sempre fui bom com humanos, né? Cheguei lá na coordenadora do ProUni e falei assim, olha, nossa, eu tô feliz demais. Isso com quantos anos, seu Ronildo? Compartilhe para nós. 44 anos. 44 anos, você que está em casa, no sofá, acessando o Instagram, tá vendo, Vitor? Olha ali, o Vitor ali já começou, tá vendo? Já começou a se remexer. Olha o exemplo. Bora, né, garotada aí, sair, né? Não tem desculpa. Olha, o seu Ronildo já deu várias lições aqui, várias inspirações pra gente. Mas esse concurso de 2008, aí eu já tinha uns 5 filhos. Olha, com 5 meninas ainda, viu, 2008, já tinha uns 5. O mais velho tinha 11 anos. De 2008. O mais velho tinha 11 anos. Eu fiz o Enem, aí eu conversei com a coordenadora do ProUni. Falei, tô feliz demais, tal, graças a Deus, tal, que eu consegui a bolsa, mas o meu forte não é em exatas, né? Assim, eu gostaria de fazer um curso na área de humanos. Se tem um curso que eu gostaria de... mas qual que você gostaria de fazer? Se eu pudesse escolher, seria um curso de Direito. Aí falou assim, olha, aí como teve atraso por causa do cancelamento do Enem, atrasou também o ProUni.
né? Eu fiz na faculdade de Pitágoras, acho que aqui tem Pitágoras também, né? Aí atrasou o ProUni também. Quando liberou, deu tudo certo lá, já tinha começado, já tinha perdido, acho que 2 semanas de aula. Eu falei assim, ó, você já perdeu 2 semanas de aula. Se você quiser, você pode entrar, aguardar. Se você quiser entrar agora, beleza, só que você tem que correr atrás. Mas se você quiser entrar, você pode entrar no próximo, porque se aparecer vaga de direito aqui, uma permuta, eu posso tentar fazer uma permuta. Às vezes a pessoa consegue, desiste do curso, consegue uma federal, alguma coisa assim. Aí, beleza. Mas dá certo? Não, pode acontecer sim, mas não deu. Quando chegou na época lá, eu voltei lá, ó, não apareceu e tal. Aí, se você quiser esperar, pode ser. Não, vou começar. Eu fiquei com medo de perder a bolsa. A bolsa. Aí, quando 1 semana de aula, rapaz, cálculo. Professor dando aula lá de limite. Integral. Sou formada em engenharia ambiental, ainda peguei. Então, mas lembra do limite? Ah, lembro. Aí fazia o A gente fala que integral a gente entregava para Deus mesmo, literalmente. Aqui, quando ele começou a fazer lá, eu tinha dificuldade para escrever no caderno que ele estava passando no quadro. Eu olhava lá, olhava aqui, fazia. Era simples ainda fazer aqueles. Isso com 44. 44 anos. 44. Aí o pessoal admirava, né? Porque a maioria era 25 anos, 23 anos. Tinha menino de 18 anos. Tá vendo aí, né, Vitor? O pessoal 18 admirava. anos, 20 anos. Vamos lá, galera, estudar. Mas aí, 1 semana lá, eu olhava e tal, dificuldade até para poder escrever, né? Limite, não sei o que, tal, quando tende a zero. Tende ao infinito, que é símbolo do infinito e tal. Ah, não. 1 semana, mas que com 1 semana eu me senti desafiado. Eu pensei aqui, por que não? Aí, agora? Eu lembrei que tinha feito lá muito tempo atrás, eu tinha visto lá um estudo lá, disse que o homem mais inteligente do mundo não usava 10% da capacidade dele. Falei, pô, então tem muita coisa para usar aqui ainda. Aí eu não falei nada não, eu falei assim, eu acho que esse negócio dá. Eu vou esperar 1 mês. Com 1 mês, eu não queria mais trocar de curso. Com 1 mês, eu não queria trocar de curso. Aqui, mas eu carreguei pedra. Pensa no homem que carregou pedra. O que é carregar pedra? É freguês da biblioteca da faculdade. Não tinha um dia, não tinha um final de semana, não tinha um feriado que você não me via com os livros. Livro de cálculo, livro de um monte de coisa. Os colegas iam fazer... Como é que é? O senhor estava trabalhando na época também? Nessa época, foi... 5 meninos. Aí nessa época aí era autoescola, transporte escolar, era transporte escolar nos intervalos autoescola e à noite faculdade. E o detalhe, viu? Todos os meus filhos, todos eles, sem exceção, acompanhei todos eles. Quem apresentou letras para os meus filhos não foi a escola. Foi você, foi eu. Senhor. Números, né? Foi eu. Caderno, sempre foi eu que olhei. Toda prova de escola, já tinha que passar na minha mão, todas, sem exceção. Nunca obriguei filho nenhum meu a tirar 10. Nunca, jamais. Porque eu não tirava, porque meu filho tinha que tirar, né? É justo, né, irmão? Não, uma vez o meu filho demorou a entregar uma prova minha, aí demorou uma prova dele lá e tal, e mais velho. E ficou, quando foi me entregar, e eu deixando, eu já sabia que tinha alguma coisa errada, fui deixando, dando oportunidade para ele e tal. E já no ensino médio. Meus filhos estão fazendo, tem 2 que estudam no Cefet, fazem engenharia da computação, os 2 mais velhos. Até hoje, a gente conversa, olha e tal, né, sobre a questão de disciplina, puxar, como é que tá aí e tal. Até hoje, normal. Sem problema nenhum. E demorou. Quando ele me entregou a prova assim, ó, tremendo, né? A boca assim, até meus lábios tremendos assim e tal. Eu fingi que não vi, peguei a prova, analisei, porque eu queria ver a prova para quê? Não era para fazer nada. Nunca dei castigo em menino por causa de nota, nunca briguei, nunca bati, nunca nada. Nada.
eu queria pegar a prova para ver o grau de dificuldade da prova, ver ali, ver o que pode melhorar e tal, Onde tal. o senhor poderia ajudar, né? Exato, porque eu estudava. Eu sempre estudei. Na época, quando eles nasceram, eu estudava. Eu voltei a estudar por causa do nascimento do primeiro filho. E nunca parei, então, desde então, né? Então, assim, eu tinha condições de oferecer, de ajudar ele de alguma forma ali, né? Melhorar. Então, aí depois aí tirou a nota abaixo da média, né? Essa nota lá. Aí eu perguntei assim, se demorou a me entregar por causa dessa nota baixa? Aí, quando eu perguntei para ele, ele já respondeu, a lágrima já descendo. Aí eu fui rir. Eu falei assim, meu filho, você acha que eu nunca tirei nota baixa, não? Coisa que eu mais já fiz na minha vida, quando tinha a sua idade, aí, quando estava no ensino médio, foi tirar nota baixa. Quando estava aí estudando, tirar nota baixa. Eu olho só a nota sua, porque eu não quero que você passe pelo que eu passei. Não quero que vocês carreguem a pedra igual eu carreguei. Vocês não precisam disso. Né? Eu sei o que fazer para vocês não precisarem de fazer isso. Né? Então, assim, toda a vida acompanhei, toda a vida mesmo. Então, na época da faculdade, era o tempo todo. O pessoal ia para o churrasquinho, ia para a praia, né? Aquele negócio tudo, e eu ralei pra caramba, mas dei conta, a nota foi, né? Consegui passar, não tive problema nenhum. Então, ficou bastante do lazer, né, nesse momento. Sempre, sempre. Sempre depois dessa época aí, lazer, esquece. Não existia lazer, Não, né? Vamos não, ser claro aqui, lazer. não. Aí depois, mas tipo assim, acabei acontecendo isso comigo, mas eu tinha essa preocupação com o restante da família. Então, assim, levava eles e tudo, levava na festa, ficava no carro estudando. Entendeu? Para a gente Assim, quer alcançar um objetivo, né? então, assim, A gente tem coisa que assim, por exemplo, eu sempre fiz questão que meus filhos frequentassem igreja. Eu não escolhi igreja para eles. Eu não escolho nada, não escolho curso. Eu falo que tem que estudar. Qual curso? Você que vai trabalhar. A igreja, não sei, mas eu achava interessante, importante isso aí, pelo menos até certo ponto ali, para eles conhecer os dois lados ali, e depois você fala assim, eu quero, não quero e tal, pronto. Nunca obriguei ninguém. Nunca obriguei ninguém. Tem que ir. Vamos lá, e tal, você quer ir lá? Vamos lá, tal, levo, tal. A minha esposa, leva lá, vai lá, leva ele lá. Eu levava, depois lá buscava, aquele negócio, né? Fazer essa parte aí. Ajuda, né? Vai ajudar a criar, para consolidar, né? Principalmente a questão exato. E não só isso também, né? Porque ajuda em outras áreas também, né? Exato. Caráter, personalidade, ajuda bastante isso aí. Eu sei porque, apesar de não seguir, mas meus pais, né? Só que na época eu era obrigado. Né? Na época eu era obrigado. Então eu via a importância de ter, né? Assim, é importante. Quando você vai fazer as coisas, você pensa no bem e no mal. Você entendeu? Então, assim, se eu me livrei de muitas coisas, foi graças a essa educação religiosa que meus pais me deram. Apesar que era obrigado, se não fosse apanhava. E hoje a gente tem visto, né, que pouco isso, né, nas Pois famílias. Os pais têm buscado tão, né, a questão do profissional, de se querer filhos bem-sucedidos, e às vezes acaba, né, negligenciando essa parte espiritual, que é muito importante. É muito importante na formação, né? Aí depois a pessoa escolhe, ver o que ele vai fazer, o né? que é. Na vida. Seu Ronildo, mas eu acho que todo mundo está curioso. Né? Quem já começou aqui na entrevista, a gente já falou, Ronildo da PRF, o Thiago falou. Quando é que veio a aprovação? Como é que foi? Foi no momento, o interessante é o seguinte, porque, por isso que eu falo, às vezes o concurso, ele premia, às vezes não é quem estuda mais, mas é quem não desiste. Então, esse concurso era o concurso que uma pessoa, vamos colocar assim, normal, pela situação que eu estava, nem ia mexer. Porque é o seguinte, eu mexia, quando começou a pandemia, até na pandemia, eu mexia com o transporte escolar, nos intervalos, transporte aplicativo, né, Uber, 99, essas coisas assim, e à noite mexendo com lanche. Fazia e entregava. Nesse período de concurso, teve
um período pouco ali que eu tinha um trabalho só. E quando tinha um trabalho só, eu tinha faculdade. Né? Mas fora disso, sempre tive 2, 3 trabalhos. Família é grande. Né? E os meninos comem bem, viu? Eita Deus. Os meninos comem bem. Ó, não tem aquele saco de arroz de 5 quilos? Tem um fardo que vem 6, né? Aquele lá em casa não dá para um mês, não. Os meninos comem bem. Os meninos é boca de rancho mesmo. Eita, saúde. Então, aí o que acontece? Quando chegou a pandemia, o primeiro trabalho que eu perdi foi o transporte escolar. Que as escolas pararam, né? E lá em casa eram 2 veículos, 2 vans. Eu ficava com um e minha esposa com o outro. Né? Igual eu falei, eu influenciei a minha esposa a fazer tudo que eu fazia, né? Eu só não consegui para o concurso. Mas tinha o transporte escolar, primeiro que parou. Logo depois o comércio fechou. Tchau, transporte aplicativo. E o pessoal ficava assim, com medo de pedir lanche, porque ia ter contato. Aquilo lá, logo Tava no todo mundo início, com aquele, tava todo aquele mundo medo, assim, né? todo mundo com medo. Eu passei uns 40 dias indo dormir sem saber o que eu ia fazer no outro dia, pensando o que eu ia fazer. Para vender alguma coisa, o que eu podia fazer ali, fabricar alguma coisa, sei lá. Para vender, para colocar o básico na mesa, o básico mesmo. Né? E o básico lá em casa lá poderia ser, por exemplo, arroz, feijão e ovo. Foram uns 40 dias desse jeito. Né? Moral da história, eu tinha um faturamento alto, né? Com o transporte escolar, que esse negócio tinha um faturamento alto. Praticamente zerou. Aí devendo cheque especial, 2 cartões de crédito devendo, todos 2, né? Devendo bem, fiquei devendo na época. E aí, assim, fui pra rua vender coisa na rua, qualquer coisa que eu parecia, comecei a vender coisa de porta em porta. O pessoal não atendia por causa da pandemia, né? Com medo todo mundo ali. com receio. E foi nesse cenário que começou a falar de concurso de novo. Entendeu? Desse jeito aí. Eu pelejando para poder colocar o básico dentro de casa e começou concurso. Falei, nossa, Deus, não é possível. Agora. Mas aí o que eu fiz? É o que eu tinha. Eu nunca tive condição de pagar cursinho preparatório. Eu pensava assim, eu já estava com 54, 2020 eu estava com 54, né? 54 anos, em 2020. Aí qualquer um vai investir no pessoal mais jovem. Isso é normal, sem problema nenhum para mim, isso aí não. Né? Eu que estava fora do tempo, né? Tipo assim, o pessoal fala assim, o pessoal de 50 anos está indo aqui. Você fez assim, ó, você saiu da fila do pessoal e foi para outro canto. Para procurar novos horizontes. Você fala assim, fala ponto fora da curva, né? Que tá aí todo mundo para um lado, eu saí fora. Então, assim, eu fui fazendo com o que eu tinha. Eu tinha um material que eu fui juntando ao longo do tempo. E também agora a internet estava mais... Então, nesse concurso de 2018, mais acessível, né? Esse de 2018 barra 2019, já aparecia muita coisa. O próprio pessoal de cursinho, eles deixavam muitas aulas gratuitas lá, eu pegava hoje já aquilo tem, lá. até quando a gente vai estudar, tem muitos... Sim, aquelas lives que eles sites. fazem lá, né? Tem uma professora de português boa demais da conta, lá do Rio de Janeiro, ela fazia as lives lá, fazendo correção de questões de Nessa de época prova surgiu lá. muita live, né? Sim, Com vários, quem queria eu aproveitava aprender. todos que eu podia, dessas aí. Então, assim, o cenário completamente desfavorável. Né? Capacidade de investimento abaixo de 0, né? Muito pelo contrário. Então, não tem nenhuma assinatura de nada. Não, eu fiz assinatura, eu consegui fazer. Não, de cursinho não, nenhuma. De cursinho nenhuma. Foi de uma plataforma de questões, na época do... Não, QB não, QB é cursinho também, né? Eu fiz o que? Concursos. Tem concurso. Aí eu fiz ela na época de novembro, lá, Black Friday, né? Tem lá. E depois eu descobri plataforma de questões, que eu nem sabia que tinha. Aí eu assinei. Assinei uma plataforma de questões também. Para fazer... de simulado, desculpa. Eu assinei a de questões do que concurso. E foi através desse aí que eu acabei ficando conhecido. Do Projeto Caveira. Do Projeto Caveira. O Projeto Caveira, quando ele pediu depoimento lá, eu
Falei pro meu menino lá, falei, escreve, faz assim. Eu fui digitando, ele foi assim, eu tava com a caixa de lanche nas costas, para entregar lanche. Aí eu falei com ele, ó, escreve isso, ó, vai. Eu fui falando, né? Ele foi digitando lá e tal, pronto, manda. Porque eles estavam me mandando mensagem direto lá, querendo depoimento. Isso porque o senhor já tinha passado. Eu já tinha passado. Então, eu quero que o senhor conte para nós, que tá todo mundo, né? Acho que na Então, curiosidade. aí quando saiu O resultado, isso em qual ano? Não, isso foi agora, já foi 2021. Assim, o primeiro contato, o senhor fez a prova lá no Domingão. Não, aí foi o seguinte, eu fui me preparando, né? Teve um adiamento, a prova era para ser em março, foi acontecer em maio. Devido à pandemia. E aí o que eu fazia? Onde que eu ia, o pessoal pergunta, mas você estudava? Onde que eu ia, eu sempre tinha material. E isso com quantos anos, seu? 55. 55, gente. 55. Meio de uma pandemia, todo mundo cabisbaixo, Devendo, sem dinheiro, família grande, todo mundo dentro de casa. todo mundo dentro de casa. Onde que eu ia? Eu saía para vender. Eu sempre tinha apostila. Levava o material também, numa Sempre folga tinha ali na apostila. outra. Aí eu parava lá, folheava lá e tal. Eu parava na rua, lá no centro lá de Patinga, na avenida principal lá, colocava uma banquinha lá improvisada. Colocava lá. Se você ver lá, se você for lá no meu Instagram, lá na coisa, lá tem uma Já foto deixa o lá, arroba aí, vai lá pro pessoal, seu Ronildo. arroba Ronildo APPRF. Mas se for lá, vai ter uma foto lá que eu tô com a moto, essa mesma moto. Que o senhor viajou, lá. a moto que o senhor viajava para... Tem ela lá cheia de caixa, com os negócios lá, tá todo lá. Cheguei lá, eu saía com ela. Aí eu chegava lá, colocava lá a banquinha lá, né? Colocava a banquinha lá, montava a banca lá, ficava na avenida lá. E com a apostila. Quando eu estava fazendo alguma coisa, por exemplo, eu estava de consertar um carro lá, alguma coisa, né? Alguma coisinha lá que tinha que consertar, eu colocava o fone no ouvido. Eu ia correr, fone no ouvido, sempre ouvindo aula. Eu sempre ouvia era aula. A aula que eu já tinha assistido já e tal. Eu ia dormir com fone no ouvido. Olha aí, meu povo, você... É todo tempo. E também, ó, aproveita para assistir essa entrevista no Spotify, né? Quando você está ali trabalhando, fazendo qualquer atividade, coloca aí o fone de ouvido e vai se inspirar na história do seu Ronildo. Essa aula aí de vida, de inspiração. Mas qualquer coisa, eu já levantava fone no ouvido. Eu sempre gostei de fazer café, né, e tal, preparar os negócios lá, fone no ouvido. Aí eu saía deslocando, fone no ouvido. Chegava no local, aí apostila. Tudo lá. O pessoal chegava, olhava lá e tal, né? Feira, né? Eu trabalhava na feira de domingo, para vender os produtos lá na feira lá. Sempre levava a apostila. Tava lá, parava lá, o pessoal ia lá, olhava lá, comprava, não comprava, saía, eu pegava a apostila e ia ler. E aí? Aí 2021 o senhor fez, mas aqui em Marabá, aqui no Pará ou não? Não, eu fiz, porque esse concurso agora foi nacional. Aí o senhor fiz lá em Belo Horizonte. Pertinho, né? 220 quilômetros, lá de onde eu moro. E aí fez? Aí eu fiz a prova. Quando eu fiz a prova, eu achei muito estranho. Você achou fácil? É porque é o seguinte, cara, não tem essa de achar a prova fácil. Quando você acha a prova fácil, você tá... Tem alguma coisa errada, cara. Todo mundo que chega fala assim, eu achei a prova fácil. Eu já penso assim, se deu mal. Exatamente. E aí, esse que foi o problema. Porque eu achei a prova fácil. E a prova não foi fácil. E eu pensei, me dei mal. Né? Aí, quando terminou, foi a prova mais rápida que eu já fiz até hoje. Foi a prova mais rápida. Assim, foi disparado. Seu Ronildo, o senhor quer beber? Beba uma aguinha, seu Ronildo. Seu Ronildo já falou demais. Ele vai beber essa aguinha para contar para nós. Eu e o editor vai colocar aquela música, né? Aquela Champions lá quando vence. Que ele vai contar agora, você que esperou até agora, de quando foi a hora. Foi o que, seu Ronildo? 20 anos? Tô certa? Na verdade, 19. 19, porque 2002 foi 21. Para 2002 até 2021, né? Então, 19 anos, pessoal, seu Ronildo. Não desistiu e agora veio a vitória. Já bebeu aguinha, seu Ronildo? Quer mais? Não, tá bom. Então agora conta pra nós aí, como é que foi. Então, assim, quando eu fiz a prova, eu fui fazendo, assim, eu tinha uma estratégia, né? Sempre tem, você tem que ter estratégia para você fazer prova. Você tem que ter estratégia para estudar e estratégia para você fazer prova também.
E aí eu comecei a fazer a prova, assim, já foi uma novidade, porque você fez lá, nos simulados lá, vinha português e tal, tinha uma sequência, e a última do primeiro bloco era língua estrangeira. Quando chegou a prova, língua estrangeira veio primeiro. Então você costumou fazer simulados lá, de repente eu me deparei com a língua estrangeira. Um amigo meu entrou em pânico. Caraca, como é que isso aqui e tal? Ele tirava nota melhor do que eu, sempre tirou nota melhor do que eu no simulado. Ele entrou em pânico lá, assim, ele descontrolou porque a língua estrangeira estava primeiro. Eu achei engraçado. Eu olhei assim, esse povo é doido, colocou a língua estrangeira primeiro. Aí eu falei assim, resolvi dar uma olhadinha, não era para começar por língua estrangeira. Mas eu olhei lá, a primeira lá, eu escolhi espanhol, você pode escolher inglês ou espanhol. Olhei a primeira lá, mas isso aqui tá facinho. Fiz. Foi a segunda. Sustei 8 questões, fiz as 8. Aí era para ir lá pro bloco 2, que é o CTB, que era para ter começado por ele. Achei lá, só de curiosidade, vou dar uma olhadinha nessa de português aqui. Aí comecei, mas isso aqui tá fácil. E comecei a fazer isso, lendo, treinar e fazendo e tal. Recebo. Cara, quando eu assustei, eu cheguei na redação. E normalmente o pessoal chega lá na prova, abre, quer ver qual é o tema da redação. Cara, eu vou fazer a redação agora? Pra que eu quero saber de tema de redação se eu não vou fazer? Não faz o menor sentido. Você vai fazer português agora. Pra se concentrar no que tá fazendo, né? Você vai lá e vai dar uma olhadinha no tema da redação e você não conhece o tema. Aí pronto. Aí você vai fazer português lá pensando no tema da redação. Como é que eu vou fazer para resolver o tema? Fica a dica para você que está aí, né? Exatamente. Prestando concurso. Olha a dica, meu povo. Eu fui lá, tal. Aí chegou na redação. Aí pronto. Fui lá, fiz a redação, olhei a redação lá. Meu olho já estava doendo. Eu tenho um pouquinho de astigmatismo. Então eu uso óculos quando eu vou fazer Óticas prova, Helena, tá bom, assim. seu Ronildo? Nossa Deus. Seu Ronildo já chegou em Marabá, né? Quiser renovar seu óculos de grau, já sabe. Então, a minha armação quebrou a perna. Olha, seu Ronildo, o senhor está no podcast certo, seu Ronildo. Vai já descer, que ali embaixo tem uma loja. Oi! Aí, ó. Seu Ronildo aí, ó. Seu Ronildo. Valeu, obrigado. Quebrou outro do serviço, ó. Falei, nossa, que porcaria. Eu nem sabia, fiquei sabendo de ótica agora, lá que chegou aqui. Ótica. Então, aí eu cheguei lá, aí eu tava olhando assim, mesmo com o óculos lá, tava tudo embolado, tava tudo desfocado. E tem um gráfico. Lembra do gráfico? Eu olhava pro gráfico lá assim, ficava assim, né? Falei, gente, você não pode passar por essa situação. Pra ver aquilo lá assim, e pra ver se as linhas chegavam no lugar e não chegavam de jeito nenhum. Tirava o óculos, parava assim, fiquei um tempão parado lá assim, uns 10 minutos. Aí voltei, coloquei lá e nada das linhas chegaram no lugar, né? Assim, porque fica desfocado, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz a redação ignorando o gráfico. Ignorei o gráfico. Fiz a redação lá e tal. E eu tinha deixado exatas por último. Porque exatas, mesmo para quem, presta atenção, você que é de exatas. Exatas pode ser fácil para você, mas é trabalhosa para qualquer um. Uma questão de exatas, você faz uma questão, coisa lá, pode demorar 2 minutos. De exatas, pode ser fácil, você vai gastar uns 15 minutos nela, dependendo. Você vai fazer uma de lá, sei lá, de conjuntos. Ele não vai te dar mastigadinho lá, vai te dar uma situação lá que é o conjunto, até que você conseguir entender aquilo ali, montar aquilo ali, se foi 15 minutos você vai embora. E eu deixei elas por último. Deixei por último lá e fui fazendo as outras. Depois finalizei lá. Seu Ronildo, puxa aqui o microfone, seu Ronildo. Dê a dica aí pro pessoal de novo, seu Ronildo. Aí eu fui, deixei elas por último lá. Das 120, eu resolvi 111 questões. Esqueci de fazer as questões de física. Acredite. Quando estava embora, o pessoal falou aquela questão de física, eu não acredito. Esqueci. Falei, cara, esqueci de fazer as questões de física. Que era para ter voltado nelas, né?
Aí assim, sobrou muito tempo. Eu pedi a menina para ir ao banheiro lá, fui lá e tal, fiquei lá só para, né, voltei e tal, comecei a fazer as de RLM, né, que é raciocínio lógico. Fiz as de RLM, aí as minhas começou, ó, falta tantos minutos, não sei o que e tal. Já fiz muitas questões, entreguei. Eu esqueci as 6 questões de física e tinha 3 questões de direito administrativo que era para ter voltado, que eu fiquei na dúvida. Esqueci delas também. Lembrei delas no outro dia que eu fui mexer lá, lá em casa. Lá. Acabou ficando 111 questões. Mas aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá em casa, um cursinho desse aí, acho que é do Direção, parece, tinha resolvido a prova e tinha o gabarito, né? Cheguei lá em casa, comecei a bater papo com meus meninos e tal. Aí eles estão lá. Falei assim, o cursinho tal, fez lá e tal, o computador lá, abrimos lá o notebook, né? Aí comecei a corrigir. As de espanhol foi dando certo, né? Certo. Aí começou o português. Errado, certo. Errado, certo, errado. Aí meu menino foi, colocou assim, afastou assim, ô pai, deixa isso aí, você tá cansado. Vai dormir, já tá tarde, 2 horas já. Depois você olha isso aí, porque pode ser que aconteceu alguma coisa e tal. Meu menino falando assim, falando comigo, eu olhando para ele e pensando assim, de novo, né? Já não deu. Aí eu tô assim, vamos lá, né? 2022 não vai ter concurso. 2023 duvido. 2024, pô, já vou estar com 58. Vou ter que treinar bem a forma física. Porque eu já tava fazendo conta pro próximo concurso, cara. Sério, por Deus do céu, eu tava fazendo conta pro próximo concurso. Falei, não, eu vou fazer o outro. Cara, eu vou falar pro seu negócio. Assim, de sã consciência, assim, nunca, mas nem teve em momento algum que veio assim, desistir. Nunca. Só tinha uma coisa que me tirava do concurso. Primeiro lugar, a morte. Segundo lugar, desenvolver uma condição incapacitante. Só isso. Tinha que acontecer qualquer uma dessas 2 coisas. Fora disso aí, não ia desistir. Não ia, de jeito nenhum. Eu não ia jogar toalha. Não ia. Eu sou daquele cara que se entrei no ringue, vai ter que sair lá nocauteado, porque... Seu Ronildo é persistente, meu povo. Vocês estão vendo aí, né? Jogar toalha sem chance. Então eu fiquei fazendo essa conta. No outro dia, aí de manhã cedo, eu levantei, fui lá no Ceasa comprar material, comprar produtos, né, para revender, que estava vendendo produto na rua. E tal, comprei, cheguei em casa, ajeitei os produtos lá em casa e tal. A prova lá em cima da mesa, uma mesinha lá. Aí peguei a prova, comecei a folhear a prova e tal, ali. Aí fui ver, cara, que a prova ela tem vários modelos. Lembra das frases? E eu fiz correção com o modelo errado. Que tinha as frases, né? Acho que tinha uns 10 modelos lá, cada um tinha uma frase lá. A prova é a mesma. Por exemplo, a minha questão 1, a sua pode ser a terceira, mas tem ela lá. Entendi. Entendeu? Entendi. E eu fiz correção com o gabarito errado. Aí quando peguei o gabarito certo, aí eu fui corrigindo, até comecei a tremer, falei assim, não, será possível? Aí fui fazendo, aí eu olhei do direção, depois eu olhei da folha dirigida, e pelo direção, por exemplo, eu não tinha errado nenhuma questão de português, tinha errado uma de redação, manual de redação, né, de correspondências oficiais. O que aconteceu? Quando saiu o gabarito preliminar, eu fui fazendo a correção. Eu corrigi aquele gabarito, acho que umas 3, 4 vezes, eu não estava acreditando. Eu falei, será possível? 82 no gabarito preliminar. Ao contrário de 2004 eu perdi muito ponto, né? Nesse 2021, de 82, fui para 87 pontos. Aí saiu, veio a nota a redação, fiquei preocupado com a nota de redação, por causa da forma como foi feito. Eu precisava de 10 pontos, né, para conseguir avançar, né? Aí fiquei com 15,91. Mesmo ignorando o gráfico lá. Entendeu? Então, assim,
E o interessante foi, tinha que sair, né? Quando saiu o resultado lá da redação, já saiu o nome no Diário Oficial da União. Aqui, só de eu lembrar disso eu me emociono até hoje. Quando você ouviu o seu nome lá, Você sabe o que é você passar 19 anos tentando uma coisa. para ver seu nome publicado no Diário Oficial da União? Então, você que tá aí, né? Eu me emociono, cara, até hoje, cara. E nesse negócio aí, às vezes, por exemplo, eu via vídeos, né, de outro professor que deixava lá gratuito lá e tal. E depois da prova eu ficava lendo comentários, né, para ver o que o pessoal tava falando da prova e tal. E eu era desconhecido, eu era anônimo, né? O Ronildo nessa época era só da família mesmo, né? E aí eu escrevia, né? Quando eu via alguém lá desanimado e tal, ia lá eu escrevia alguma coisa lá. E aí alguém lá, várias pessoas, né? Tinha comentários que eu fazia lá, depois sai aquele monte de comentário em cima deles. Nessa aí, um rapaz lá de Fortaleza, Matheus, ele passou na PF e na PRF também. E aí o Matheus ficou conversando comigo ali, passou o Instagram dele, aí a gente começou a conversar. Eu não tinha Instagram. O pessoal vê lá. Um Instagram. Então, o Instagram meu menino fez, foi agora, em agosto, mês de agosto, final de ano agora que fez, né? Instagram, não tinha Instagram não. Começou assim do nada, né? O Projeto Caveira, igual eu falei, na época eu ficava pedindo, tinha que preencher um formulário lá e tal. E eu sempre na correria não preenchia. Eu falei com o meu menino, responde um e-mail. Escreve isso. Aí ele escreveu lá, mandou, o pessoal ficou fascinado. Pela sua E história. eu achava, pra mim era normal. Pra mim era normal. E eu assim, mas como assim? O cara, sensacional essa história e tal. Eu falei, não, mas minha história é normal. Ué. Não, mas é uma história sensacional, seu Rony. Você, com tanta Mas eu coisa que o senhor achava. contou hoje aqui pra gente, não ter desistido, né? Eu falo isso mesmo por experiência. Hoje está tão assim, né? A gente vê as pessoas tão imediatistas, O problema é esse. O pessoal né? muito preocupado com o tempo. E a gente, às vezes, acaba desistindo. A gente estava até numa entrevista falando sobre alimentação saudável e transformação de corpo, que é um processo, né? Não é uma coisa rápida. E o nosso convidado, né, até o Rodrigo estava compartilhando que as pessoas elas se frustram demais, porque elas acham que numa semana Não vai. e não vai. E assim, o senhor levou 19 anos com tanta dificuldade, uma família para sustentar, problema de saúde, né, financeiro, e não desistiu. Eu acho, sabe uma coisa que falta? Eu acho que falta a pessoa sonhar mais. E pessoas como o senhor para inspirar. Essas pessoas que lhe procuram no Instagram, que eles seguem, eles buscam um incentivo, Eu tento responder o máximo que eu posso. Eu não respondo, uma motivação. Eu não respondo só com um joinha, um coraçãozinho, né? Eu vejo lá, quando a pessoa faz um elogio lá, né, tal, mas sempre eu respondo. Eu prefiro responder pouco, mas responder realmente a pessoa ali. Eu falo que falta demais essa questão de sonhar, né? Então o pessoal falava esse negócio da idade, eu falo assim que, cara, o sonho não envelhece. Envelhece é quem para de sonhar, no meu ponto de vista é esse. Né? Uma vez eu falei, né, com o pessoal lá, que o homem só envelhece quando ele para de sonhar. Se você está sonhando, você pode tá ter vivo, ideia né? que Eu já ouvi for. falar Você pode ter isso. ideia, Quando você pode para ter, de sonhar, você pode ter a idade que for, cara. Você está vivo. Agora você tem 30 anos, você não sonha com nada, você não tem perspectiva de nada, você é um número. Você é uma estatística. Sabe uma coisa que eu sempre falei com meus filhos? Meus filhos, prestem atenção numa coisa. Assim, seja mais um, não seja mais um na multidão, seja um entre a multidão. Fica a dica aí, pessoal, que está assistindo. Porque e outra coisa que eu falo com eles é o seguinte, olha, você não vai ser diferente fazendo o que todo mundo faz. Você quer ser diferente? Faça diferente. Então, assim, não tem fórmula mágica. Tem vontade, tem sonhar, tem que querer. Tem que ter disciplina, tem que ser... E outra coisa, eu não tenho disciplina. Desenvolva, pô. Ninguém nasce com disciplina, não. Ué. É uma opção, ué. Eu quero ser disciplinado. O que eu tenho que fazer para ser disciplinado?
Ninguém nasce, todo mundo quando nasce zero, não tem nada. As coisas vão aparecendo depois, virtude, defeito, aparece depois, com o tempo. Então, coisa errada não precisa de ninguém ensinar. Já reparou, né? Seu Mas Ronildo, quando você vai fazer as coisas certas, as coisas boas, você tem que parar, peraí. Você tem que fazer juízo de valor, você tem que fazer um monte de coisa. Não é fácil fazer as coisas certas. Não é fácil. Eu nunca disse que é fácil. Mas não é impossível. Né? Não é impossível. Mas tem que querer. Eu tenho um sonho. Ah, é? Beleza. Agora, o quão disposto qual a disposição que você tem para lutar por isso, para trabalhar com isso aí? Porque o tempo é fator determinante. O tempo não funciona igual para todo mundo. Né? Eu levei esse tempo? Levei. Né? Ah, mas é muito tempo. Eu não quero levar esse tempo. Não precisa. Você não precisa levar esse tempo. Hoje está muito mais direcionado, né? Está muito mais fácil. As coisas melhoraram bastante. Né? E assim, cada um tem uma pegada, cada um tem um time, né? Tem um tempo. Né? Então, como é que você vai descobrir isso? Ignorando o tempo, fazendo o seu melhor, investindo. O tempo vai te dizer a hora que você está preparado. Né? Eu não tenho controle do tempo. Não tem que me preocupar com ele. O que eu posso fazer? Qual que é a minha parte? É dedicação, é disciplina, é foco, é arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar com vontade. Sem medo de ser feliz. Porque o dia que isso acontecer, vocês não têm noção o quanto que isso é prazeroso. Uma E conquista, né? outra coisa também, né? Diz que Deus, eu aprendi do jeito, né, mais difícil, aquele velho ditado que o pessoal fala, né? Que Deus Deus é, como é que é? Não, a questão das tortas lá. Deus escreve certo por linhas tortas. Certo. Por linhas tortas. Fugiu aqui. Deus escreve certo por linhas tortas. Eu aprendi isso aí. Por quê? Eu demorei esse tempo? Demorei. Cara, você falou uma coisa comigo no trajeto que várias pessoas já me disseram. Várias. E não é da agora, não. Desde lá do início. E pessoas, assim, das mais variadas possíveis. Fala, Ronildo, você não tem a noção do alcance que o seu exemplo faz, né? Assim, o tanto que ele alcança as pessoas, o tanto que ele mexe. Final de semana agora, estava recolhendo os cones ali, ó, a gente estava fazendo um comando ali no DENIT. Eu saí andando, eu mais o parceiro, para recolher cone. E passou um menino que a gente fala, né? Eu chamo vocês tudo de menino, né? É o jeito de falar, né? Obrigado pela elogio. É o jeito de falar. Mas passou um jovem lá, né? Passou lá, ele olhou, ele passou, olhou para mim assim, então, ele regalou o olho. Cara, você é o vovô da PRF. Eu ri demais. Ai, meu Deus. Eu falei assim, pode ser. Ele falou, cara, nossa Deus, cara, eu tô emocionado de... Falei, que isso, rapaz? Não, tranquilo, senhor. Nossa Deus. Eu sou lá dos 52 bis, ele falando, né? O batalhão que tem ali. Cara, se você souber o tanto de cara que tem lá no batalhão, que estuda depois que viu sua história, você não tem noção. E a gente acredita que hoje, depois de ouvir esse podcast, né, e essa entrevista, mais pessoas vão se despertarem, né, Vitor? Para estudar, né, se profissionalizar. E agora, qual o preço disso? Eu pagaria tudo de novo. Com certeza. Eu pagaria tudo de novo. Tem certas coisas que dinheiro nenhum não compra. Você precisa de dinheiro para investir numa empresa. Mas e no sonho? E você pegar pessoas lá que tem lá 50 anos, 45, direto lá, que
falando lá assim, que voltou a estudar, voltou a acreditar, que tinha parado, que voltou. Tudo que eu queria era influenciar meus filhos. Eu falava, quando eu falava que eu estava fazendo engenharia, os colegas falavam assim, cara, 40 anos aqui já é velho para você ser inserido no mercado de trabalho, né, de engenheiro, né, várias profissões, né, já é velho. O que você acha disso? Eu falei assim, cara, primeiro que eu não estou estudando para exercer a profissão, e vai ser um plano B. Eu estudo para concurso, porque eu quero continuar fazendo meu concurso. Tá, mas concurso é uma loteria. Falaram desse jeito para mim. É uma loteria. Falei, não é, mas que seja. Mas olha, eu tenho 5 filhos. Se depois que eu terminar de estudar, se eu não conseguir passar no concurso, se eu não conseguir trabalho, se eu continuar com a minha vida do mesmo jeito que está, mas meus filhos me vendo estudar, se eu conseguir influenciá-los a eles estudarem, para mim, meus 5 anos de faculdade, meu tempo todo de estudo está muito bem pago. Agora, imagina você ter, ao invés disso, de ter 5 filhos em casa, você ter milhares, mas é milhares. Se você pegar meu Instagram, o Instagram tem, eu descobri depois, eu não sei mexer no Instagram direito ainda não. Tem as mensagens que aparecem lá e tem a mensagem que você precisa de aceitar, não é isso? Eu descobri, você descobriu essa aí, alguém que me mostrou. Não, mas eu descobri foi até um PRF, né? Um PRF são tá as mensagens ocultas, né? Mensagens ocultas. A gente tem que ir lá. Ele que me mostrou lá. Se você pegar meu Instagram ali, se você começar a rolar aquilo ali, essas mensagens, cara, você vai terminar a noite, você vai começar o dia da manhã, você não vai chegar no final dela. É muita gente, é muito mesmo. Eu vou tentar responder. Só que é o seguinte, o cara lá manda lá, boa tarde, sou Ronildo e tal, parabéns, não sei o que lá e tal, me inspiro no senhor e tal, tem muito isso. Aí eu vou lá e respondo lá, muito obrigado, meu amigo, que Deus te abençoe sempre e tal. Cara, daqui a pouco eu vou olhar aqui, mesmo cara, ele já me mandou mais 9 mensagens. Aí como que chega no fim? Não chega. Não chega. E eu... entendeu assim, que... Não é maldade. Não é maldade, seu Ronildo está se adentrando neste mundo de influencer, né? Porque ele já é influencer, né? Então, pouco a pouco, se ele não te respondeu ainda, né, seu Ronildo? Pode esperar que vai te responder. Então, hoje mesmo eu respondi. Continua se inspirando no seu... E detalhe, né? Tem o negócio como é que fala lá, do story, né? Dos stories lá. Normalmente o que eu faço? A pessoa às vezes tira uma foto comigo e publica no story e tá lá, adicionar o seu story. Quando eu movimento desse jeito, que eu acho, só eu vou lá e adiciono. Olha aí, Vitor, já fica ligado, que nós vamos encher os stories no dia da entrevista do seu Ronildo, tá? Várias fotos e tudo mais, divulgação da entrevista. Ele vai lhe dar umas dicas, a gente vai gravar um monte de stories ainda aqui para postar lá no seu Instagram. O dia que eu fui fazer, eu fui com a amiga minha, com a Rebeca, aí eu queria escrever alguma coisa lá e eu mesmo publicar. Eu escrevi lá, sei lá, uma frase pequena, coisa curta lá. Eu acho que eu fiquei umas 3 horas lá para descobrir as letrinhas lá, formato das letras, a cor, mexer lá, ir para cima. Eu ia lá, queria que fosse lá para cima, tá vindo lá para baixo e... Gente, isso com 38.500 seguidores, né? Seu Ronildo. E quando esse homem aprender a mexer mesmo nos stories, fazer rios, interação lá para vocês, a enquete, né? Vai para os 100, muito fácil. Assim como um dia aquele policial que ele abordou, né? Que ele tratou de uma forma tão educada, despertou, né? Um sonho que já estava, né? Que o senhor já tinha, a sua história vai despertar. Eu acredito, né? Já tem despertado. Olha esse menino aqui emocionado, né? Muitas e muitas pessoas inspirar e falar que a gente vai marcar outro podcast que no próximo a gente vai só falar sobre a vida, a rotina, como é. Que não deu para falar, né? Não deu para falar porque a gente tem um tempo, né? Mas a gente vai convidar. Quero que a gente, né? Já tá marcado. Que é onde a gente vai conversar só sobre como é, né? A vida, o dia a dia.
em Marabá, como é que é a terra de Marabá. E antes de encerrar, mais uma vez agradecendo, né? Você é uma celebridade, ter que aceitado o isso. nosso convite. Tá aqui um mimo das Óticas Helena, tá bom? Oh, que chique. Ganhou né? também um óculos de grau completo. Nossa, Aí, Deus. seu Ronildo, vê lá. Nossa, O Deus. senhor dá close lá, quando o pessoal for... Oh, aqui, nossa, Deus. Posso falar uma verdade? Pode. Cara, eu uso óculos assim, mas aqueles de proteção. Aquele que pessoal usa para fazer solda, de soldar. Aquele mais esportivo. É material de segurança. Ah, tá. O senhor usa em serviço... É. Agora você vê, rapaz, aqui. Nossa, O Jesus. senhor usava o de segurança no serviço? É. Agora o senhor vai usar HR Prime das Óticas Posso colocar aqui? Helena. Posso Pode, dá o close aí, evita, Oh, dá o vou ter que close. tirar aqui. Tire aí, dá o close aí, porque o senhor vai dar close agora nas rodovias de Marabá. Agora vai estar aí, ó. Olha aí, ó. Aê! Olha Tira só, foto, tira velho, foto, Vitor. Tira Ó. foto pro seu Ronildo postar lá no Instagram dele. Nossa, Deus. olha Aê! Agora pronto. Rapaz, A fama vem, já Ó, vem mais do que já tá. nunca Depois me, esse sen- óculos. nunca me senti. Agora eu tô começando a me sentir celebridade. Agora com esse óculos aqui. E olha que ainda tem tempo. Ainda tem um óculos de grau, Nossa, tá? Jesus. Todo completo pelas Óticas Helena. Rapaz. Viu, Thiago? Tu vai ajeitar o óculos do seu Nossa, Ronildo. Deus do céu. Seu Ronildo, muito obrigada. Vamos te esperar na próxima pra gente comentar, o senhor contar pra gente como é que é essa experiência aí nas rodovias, né? A gente quer lhe receber aqui Com novamente. certeza vai ser um Espero que o senhor prazer. aceite o convite. Não, lógico, com Tá? certeza. Muito obrigada. O senhor quer dar algum recado especial para quem está nos assistindo, Com certeza. ouvindo? Eu queria agradecer, né, primeiramente a Deus, sempre, por ter me dado essa missão, né? Talvez ela estava traçada bem lá atrás, né? A gente não sabe, né? Os caminhos de Deus é perfeito. O tempo dele também. Eu nunca tive essa preocupação. Eu só queria que as coisas acontecessem do jeito certo. Toda vez que quando você tenta cruzar essa linha do tempo, quando você tenta fazer isso, normalmente as coisas costumam não dar muito certo, né? É claro que isso aí não serve de motivo para a pessoa ficar acomodada, para ele, tal, não é da vontade de Deus, não consegui. Às vezes não naquela hora, naquele momento, né? Tem coisas que meus filhos me pediram num determinado momento que eu fui dar para eles 5 anos depois. Não por falta, na época, de condições. Mas é ele que não tinha condições Não tinha o preparo, não tinha estava preparo preparado para para receber aquilo. né? Ainda. Então eu sempre falo o seguinte, que Deus é pai. E um pai, ele quer fazer o melhor para o filho. Ele quer dar o melhor para o filho. Todo mundo que é pai aqui sabe disso. E às vezes o pai não vai atender o filho no momento que o filho quer. Por essas questões mesmo, né? Então a gente precisa aprender a entender isso, não cruzar os braços e trabalhar esperando que as coisas, né, vão acontecer porque você está trabalhando. Lá na roça eu aprendi o ditado, né, que tem coisas que você não consegue controlar, né? Que a oportunidade, às vezes, ela aparece no momento mais inesperado. Fala que a oportunidade é como um cavalo encilhado. Aparece uma vez só. Cavalo encilhado é o cavalo todo ajeitadinho, já com arreio, né? Você vê cavalo passando no pelo, né? Mas ele todo seladinho para você, só chegar e montar nele, é muito difícil, né? Então, às vezes, a oportunidade acontece isso. Mas quando ela aparecer, você tem que estar preparado. Como é que você faz isso? O tempo todo você tem que estar se preparando. Porque se você está parado, se você está ali sossegado, acomodado, tem uma galera aí que não está, não. Tem várias pessoas ali que querem ser diferentes e estão fazendo diferente. Quer ser diferente? Faça diferente.
quer ser diferença, faça a diferença, né? As coisas têm que começar sempre pela gente, é sempre a gente que tem que dar esse passo. Então eu dou muito graças a Deus por ter, assim, criado todos esses obstáculos, né, ao longo da minha vida, que isso só me fez uma pessoa mais forte, mais capacitada, mais humilde, mais respeitador das pessoas. E através disso, hoje eu tenho uma sensação que só quem passa por ela sabe, que é a sensação de uma pessoa que é vitoriosa, porque ele conseguiu o que ele queria. Eu só queria ser PRF. A única coisa que eu queria é isso. Falar, vamos fazer isso. Cara, eu quero ser PRF. E hoje eu sou PRF. E mais do que isso, Deus me deu essa oportunidade de estar podendo influenciar, né, tantas pessoas a também ser PRFs. Não só ser PRFs, porque sempre que eu falo com as pessoas, eu falo, lute pelo seu sonho. Qual que é o seu sonho? Não precisa ser, você pode ser, se o seu sonho é ser um policial penal, vai lutar por ele. Né? É ser empreendedor, a mesma coisa, né? Você vai buscar, vai dar o melhor de si para você conquistar aquilo ali. E não tem dinheiro nenhum que pague essa sensação. É muito bom mesmo. E agradecer a vocês, né, por estar me dando essa oportunidade aqui, né, outra coisa, né, que eu sempre falei, assim, que através dessas dificuldades eu conheci tantas pessoas. E eu nesse período aqui, eu nunca tive, assim, uma pessoa para falar assim, esse cara ali, sei lá. Todas as pessoas que eu conheci depois disso aí, pessoas maravilhosas. Assim como vocês aqui. Aí, seu Ronildo. Aí. Muito feliz mesmo. Obrigada, seu Ronildo. Obrigada. Honrado. Gente, emocionado, assim como o Thiago também. É com muita A emoção honra sempre é minha. que nós vamos ter que terminar esse episódio, né, Thiago? Então, gente, até a próxima. Tchau. Beijo para vocês.